Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Previously on Mesa Pro Quattro. É que eu queria saber se vocês perceberam isso também. Vocês notaram que todas as pessoas são brancas? Exato. Os três são hiper aclamados. E a gente sabe que o dragão branco não é lá, né, flor que se cheire. Então, assim, na minha opinião, eu acho que seria um baita plot. E, tipo assim, literalmente, ele conseguiu enfraquecer um movimento que já é completamente minoritário, que são basicamente um grupo que tenta lutar contra ali os supremacistas. E, tipo assim, cara, se isso acontecer, Então, eu acho que vai ser um baita de um plot. E outra coisa, na abertura, tipo assim, tá lá a dancinha e tal. Mano, quando chega aos três, tu percebe que o clima cai e os três estão bizarros. Tipo assim, eu postei até esse corte aí da abertura nos meus stories e eu parei pra olhar pra cara deles. Eu falei, cara, eles estão assustadores, os três, na abertura. Porque é só uma parte que só fica ali a Harcourt, o Keith E o dragão cara, branco. eles ficam assustadores. A luz foca ali só neles, eles ficam fazendo a dancinha ali sozinhos. Eu acho assustador. E eu acho que a Emília tá se fazendo, sabe? Eu não acho que ela é essa coisa aí boazinha e tal, que ficou olhando admirada de ai, meu Deus, que coisa linda. Não acho. Eu acho que vai ter uma hora aí que ela vai, enfim. A máscara vai cair. Exatamente. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar do episódio 6 de Pacificador, que olha, demorou, mas chegou coisa boa, hein? Efraim Fernandes aqui, cadê aquele robô matador de nazista? Agora é a hora desse cara chegar. Ah, muito bom. Lembrei do robô. Aqui quem fala é a Maria. E que sensação estranha que eu senti do início ao fim vendo esse episódio 6. Olá, aqui quem fala é o Arthur. E, cara, que episódio gostoso de assistir, cara. Ei, cinéfilos e curiosos aqui mais uma vez. Eu tenho duas teorias aqui pra vocês hoje. Primeiro, que a Maria deve ser o professor Xavier. E segundo, que o Efraim, assim como ele, se você pula a abertura da série, desculpa, mas você tá muito errado. Porra, então eu tô errado em 99% da série. Leitura de e-mails sobre Comando das Criaturas e sobre Pacificador, episódio 4, enviados pelo Cauã Vitor. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, pule para 33 minutos e 55 piores dimensões. Bom, rapaziada, em alguns dos nossas leituras de e-mails passadas, né, o Cauã pediu pra gente ler o comentário que ele deixou lá no vídeo do YouTube sobre o episódio de Comando das Criaturas, né? Eu suspeito, entre aspas, do óbvio, fecha aspas, que há algo muito grande por trás dessa série. Porque a aparição do Grodd não foi à toa. E como uma princesa de um país que há pouco tempo estava fechado iria conseguir contratar o cara de barro, deve contratar o cara de barro, ponto. Deve ter algum grupo de vilão por trás dos atos dessa série. Tenho fé que isso dará a algo maior. Mano, eu vou ser bem sincero que a gente tá lendo aqui sobre, mas eu lembro pouquíssimo dessa série, cara. Eu lembro de porra nenhuma. Caraca, eu não lembro de nada. Eu acho que na verdade, acho que esse que é o problema de Comando das Criaturas abrir a DC. Essa foi a primeira produção oficial da DC. Porra, aí começou como uma animação. A animação é uma coisa que nem todo mundo, né, quer acompanhar. E as animações e os filmes estão no mesmo universo. Então, assim, esse que é o problema, né? Ninguém mais lembra, né? Mas assim, cara, vamos continuar lendo. A gente só não lembra, né? Qualquer coisa a gente vai dar pitaco aqui, estando certo ou errado, a gente vai dando pitaco aqui. Sim, e até porque é uma animação bem assim, talvez, por mais que a pessoa goste, eu acho que ela é uma animação bem pra tapar buraco, sabe? É porque talvez o James Gunn teria que começar em alguma data e Superman não estaria pronto naquela data. Ele falou, vamos colocar isso aqui pra iniciar, porque realmente não faz muito sentido não, essa série ter começado o DCU. Gostei bastante desse episódio falando dessa animação, discordo de alguns pontos abordados sobre a série. Entre aspas, como a cena de sexo que o James Gunn colocou com uma intenção debochada, fecha aspas. Eu acho que aquela cena que tem aquela gritaria toda lá, né? Eu acho que isso eu lembro dessa parte aí. Mas respeito a opinião de cada um. Espero que continue abordando o crescimento do novo universo DC. É maneiro, né? Porque a gente vai estar acompanhando o crescimento do universo DC dentro do MesaCast, né? Veio a evolução. Isso vai ser muito maneiro, né? Todas as produções que saem, a gente vem, dá opinião e tudo mais.
E aí ele continua. Eu estava esperando que o flashback da Nina fosse sobre o pai dela, sendo o clichê do cientista desumano que utiliza a filha como cobaia. Mas não, ele era realmente um bom pai. Eu entendo e também acho que a ideia dele colocar a Nina no colégio ruim, mas ele era realmente um bom pai. Eu entendo e também acho a ideia dele colocar a Nina no colégio ruim, mas eu acredito que ele fez isso pensando como um pai que era o melhor para a filha dele, porque também seria terrível se mostrassem ela enclausurada em uma casa sem poder sair, nunca tendo contato com nada do mundo exterior. Esse é um detalhe na série, de novo, gente. James Gunn, eu acho que ele sabe escrever personagens muito bem. Não é tudo que ele fez até agora que eu acho maravilhoso, mas ele é um cara que quando ele dá atenção, ele sabe escrever bem. E aí eu sinto o seguinte, que os personagens de Comando das Criaturas, eles têm que ser personagens trágicos. Eles estão ali pra morrerem. O James Gunn gosta de matar gente. E aí, beleza. Tem todo esse lance da Nina sofrer bullying na escola e tal, e eu entendo porque ela vira uma mutante praticamente, né? O bebê tá morrendo e o pai faz um experimento pra menina sobreviver. E ela vira um peixe. Só que assim, cara, pra um cara que é extremamente inteligente, que é um cientista, colocar a garota dentro de uma escola com seres humanos normais, cara, vai dar merda, sacou? Vai dar certo isso. Sim. E isso aí que eu acho que foi vacilo do James Gunn, sabe? Sim, eu entendo igual o Calvin falou, né? Que às vezes o pai ele tava com uma intenção de realmente fazer com que a menina se socializasse, não sentisse que era diferente. Mas é uma situação muito complicada, né? E eu acho que serviu só porque precisava do roteiro dessa história, né? Mas eu acho essa ideia um pouco boba, sabe? Eu acho que funcionaria dependendo do tipo de abordagem que você quer trazer, né? Eu não sei se você viu aquela nova animação das Tartarugas Ninja, né? Que no final os moleques estão indo pra escola, né? Mas assim, eu acho que ele cabe, porque é um lugar, é um pouco mais fantasioso, mais humorado a questão daquele universo das Tartarugas Ninja, né? E como o James Gunn falou que vai estar o tempo todo fazendo essa mesclagem entre série e filmes e animação e jogos, né? Eu acho que eles têm que seguir mais ou menos ali o mesmo tom, por mais que ele tenha dito também que cada um vai ter o seu tipo, sua propriedade, né? De tom, né? Então, mas eu acho que algumas coisas devem ser mantidas para não fugir muito, né? De uma linha central, né? Porque senão você acaba fazendo uma parada muito, muito cagada, né, mano? Olha, eu acho que o James Gunn se precipitou, pode ser que isso mude ao longo do caminho, mas eu acho que ele se precipitou ao dizer que filmes, séries, animações e games serão do mesmo universo. Cara, é muita coisa pra gerir, cara, é muita coisa. Sem falar que, a partir do momento que você fala que até as animações vão fazer parte desse universo principal, você tira a chance de contar histórias alternativas, coisa que a DC faz há muitos anos, sabe? Então, eu acho que não precisa necessariamente toda animação ser parte desse universo DCU. Eu acho que elas podem ser histórias passando em universos alternativos, histórias que não fazem ligação com nada. Por exemplo, a gente tem em quadrinhos várias histórias que são assim. Vou dar um exemplo aqui. Superman Red Son, que é uma história em quadrinho muito bacana e foi feita animação também. Eu acho que cada vez mais a DC poderia investir em histórias que não se ligam a uma cronologia principal, o qual a gente tem heróis e vilões modificados ou alterados para se passar num universo alternativo. Eu acho isso muito rico, sabe? Então, o James Gunn, acho que ele tá se privando de contar outras histórias com potencial enorme que se passam em outros universos, porque ele prefere botar tudo no mesmo balaio. Eu acho que isso pode ser um tiro no pé, mas vamos ver. Sim, é uma coisa muito, muito arriscada, né? Mas vamos ver, né? O que o James Gunn vai fazer no final das contas, né? O Calvin continua nos comentários, ele diz: eu realmente acredito que o James Gunn tem um planejamento para esse começo do DCU. E que ele só fez aquele pronunciamento por causa de algo que muitas vezes acaba prejudicando mais do que ajudando, mais do que ajuda quem são os fãs. Nenhum fã iria aguentar ficar 2 anos sem saber o que seria feito, qual seria a nova estratégia. Ou outro fator que fez o James Gunn fazer aquele pronunciamento foi que ele é o chefe da DC, mas ele não está no topo da cadeia do comando. Eu já até falei isso também, né? Que ele é um dos comandantes, mas não é ele que toma todas as decisões, né? Ainda tem os engravatados que só querem saber dos resultados. Ele tinha que apresentar alguma coisa para acalmar esse pessoal que não entende como é fazer algo que conserte e limpe toda a sujeira que veio antes. Eu entendo esse comentário do Calmon, mas eu acho que isso é ruim, sabe? Porque foi justamente uma das coisas que me deixou um pouco decepcionado, foi justamente esses anúncios aí do James Gunn, né? Porque me pareceu muito um bagulho marvelizado, sabe? Eu falei, pô, mano,
eu quero ver algo diferente, sabe? Eu não quero ver uma Marvel 2.0 da DC, sabe? Então essa coisa dele chegar e anunciar, e eu sou totalmente contra essa parada de você chegar e falar, em tal ano nós vamos ter tal filme, em tal ano nós vamos ter tal coisa. E às vezes você não tem um esboço, não tem um roteiro, não tem uma mínima ideia do que você vai fazer com aquilo, é muito prejudicial. Inclusive o Authority já foi cancelado, né? Já não vai ter mais Authority, né? Então isso é zoado. Se o cara não tem uma ideia, ele não tem um planejamento e sai anunciando as paradas sem ter um rumo, é prejudicial, sim. E eu não gosto, eu acho isso péssimo, na verdade, sabe? Eu acho que se você tem que pronunciar uma parada, você tem que ter ao mínimo uma coisa começando, sabe? É tipo a mesma coisa que a gente sempre discute do Blade do Mahershala Ali, né? Os caras anunciaram só pra não vazar. E tá aí, em stand-by e não sai. Isso é zoado, mano. Tem que ter um planejamento mais bem feito, independente de quantos anos isso vai levar, sabe? Lembrando, gente, quem tá ouvindo agora, essa escrita que o Cauã fez pra gente no YouTube foi de 8 meses atrás, quando a gente Exato. falou sobre 8 meses a partir dessa gravação aqui, quando a gente falou sobre o Comando das Criaturas. De lá pra cá as coisas mudaram. Então eu sinto que o James Gunn, ele já tá mais ou menos pensando qual é o caminho dele. Só que algumas peças desse tabuleiro podem ser substituídas. Por exemplo, o Authority, a gente não sabe se vai virar uma animação, ou se saiu de vez, ou se vai virar um filme, se vai virar uma série, né? Por enquanto saiu do tabuleiro, tá em espera. Uhum. Cara de Barro entrou na história. Sargento Rock, a gente ainda não sabe se vai ou se não vai. Tem um filme do Monstro do Pântano, do James Mangold, que também a gente não tem ideia de como é que vai ser. Aí fala que tem o Dynamic Duo, né, que vai ser uma animação que foi confirmada. Aí a gente já sabe que ano que vem vai ter Supergirl e vai ter Lanternas. Então, assim, eu sinto que ele tá seguindo por um caminho, mas as peças podem mudar a qualquer momento. Eu só não sei qual vai ser o ápice dessa fase que é chamado Deuses e Monstros. Isso eu ainda não sei. Eu não sei para onde ele tá indo. Eu não sei qual vai ser o ápice do final dessa primeira fase, vamos dizer assim, né? Então, assim, talvez na cabeça dele ele saiba, mas os caminhos podem mudar a qualquer momento. E, inclusive, eu sinto um pouquinho isso quando ele dá algumas entrevistas. Eu sinto que ele do tipo, vamos ver para onde é que vai. Sabe? A gente tá remando. Vamos ver pra onde é que vai. Eu sinto que é isso. Ele continua aqui, ó. Tirando o Frankenstein, que é um personagem ruim propositalmente para mim, o Rick... Isso me pega um pouco, tá? É passar pano demais. Passar pano demais. Desculpa, é um stalker do caralho. É ruim. Ai, caraca. Aí ele diz, o Rick Flag se mostrou um personagem com uma profundidade, como foi mostrado no primeiro episódio. Ele contando sobre o filho e a relação que ele teve foi muito boa. Eu sinceramente acho forçação de barra ficar dizendo que o James Gunn colocou o Rick Flag e a princesa para se pegarem, ser uma mensagem indireta do James Gunn. Isso é só o povo procurando polêmica. Já a roupa da Cis é usada propositalmente daquele jeito, para depois a Amanda fazer aqueles comentários expondo como é a sexualidade nos quadrinhos. Eu não lembro de nada disso. O que eu sei o James Gunn adora putaria, o James Gunn, ele adora tudo escrever tem que ter. coisa para maior de 18 anos, então eu não fico surpreso, né? Porque assim, é mais fácil você explorar certas coisas absurdas numa animação, que o cara vai lá, faz o traço e tal, não sei o que, e tá tudo certo, entendeu? Porque talvez um ator ou uma atriz não queira ir tão longe, né, dependendo de algumas coisas que o James Gunn coloque, né? Vou dar um exemplo aqui prático do que aconteceu, só que foi na gestão passada. É a cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha. A Gal Gadot, ela não gostou daquela cena, ela achou ofensivo e ela não gravou. E quem gravou no lugar dela foi na versão do Joss Whedon, né? Quem gravou essa cena foi a dublê dela, porque ela achou que foi coisa demais. Então, numa animação, você tem liberdade para fazer certas coisas. Quando você tá no live action, trabalhando com atores e atrizes, aí tem que ver, né, até onde o ator ou atriz está disposto a ir, né, para fazer uma cena mais, né, e a gente sabe que o James Gunn ele gosta de fazer cenas mais ousadas, né, então, não sei. Sim, tem razão. E aí ele finaliza, na verdade, falando que essa série, para mim, comparado com todas as obras feitas pelo James Gunn, ela é a mais fraca, mas não deixa de ser boa, principalmente quando você pega ela e compara com esses terríveis filmes da DC e que a Marvel fizeram. Acho que ele tá falando mais dos filmes recentes aí, né? Mas eu concordo. Pra mim, entre os piores do James Gunn tá o Guardiões Volume 2 e esse aqui. Mas eu acho que o Comando das Criaturas envelheceu bem pior. Eu lembro que na época eu tinha gostado mais, né? Eu acho que hoje, voltando a falar dessa série, eu acho que ela caiu um pouco no meu conceito. Mas ainda mais por ser uma série que abre o DCU, né? Eu acho que ela é problemática nesse sentido aí. Mas é isso.
Mensagem do Cauã defendendo Comando das Criaturas, que ele gosta, né? Ele já falou em vários outros meios que gostou bastante da Eu achei uma abordagem. escrita fraca. De novo, tem boas ideias, mas eu Uhum. acho que a escrita é fraca. Eu acho que foi só a justificativa pra dizer, ó, meu universo DC já tem seres superpoderosos e seres fantásticos, entendeu? É só pra dizer, de novo, é aquela coisa dele preencher esse universo com personagens periféricos pra depois trabalhar nos grandões, né? Ele tá fazendo o world building dele, né? Ele tá construindo esse mundo, colocando personagens que a gente nunca ouviu falar e que nem liga, não se importa, só pra dizer, ó, esse mundo aqui já é fantástico, que é o que ele reforçou no Superman, né? No início do Superman ele falou, ó, 300 anos, se tem conta dos primeiros meta-humanos, não sei quanto tempo, tarará, tarará, tarará. Então, assim, é um mundo fantástico, é isso, não vai ter muita explicação, não vai perder tempo explicando, é uma vibe quadrinhos, e tudo bem quanto a isso aí pra mim tá tranquilo. Agora, eu só queria que Comando das Criaturas tivesse uma escrita melhor, porque eu Uhum. acho que o Comando das Criaturas, eu acho que ele sofreu o que a segunda temporada de Pacificador parece que também tá sofrendo. Tem boas ideias, mas parece que ele fez aquilo ali correndo e não fizeram um polimento no texto. E aí certas coisas acabam saindo de qualquer É. jeito. Mas isso é só impressão minha. Esse é o problema dele estar na frente desses 3 primeiros projetos, né? Porque o cara tem que focar em muita coisa, né? Ele não consegue dedicar talvez um tempo a uma coisa só, né? Superman saiu há 2 meses atrás e agora já tá saindo Pacificador, né? Então, é uma correria. Eu acho que ele deveria já ter passado, talvez, um Pacificador pra alguma outra pessoa dirigir uma segunda temporada. Eu sei que vem muito da mão dele, sabe? Mas, sei lá, esticar um pouco mais, lançar talvez mais pro final do ano, ou até no ano que vem, sabe? Eu acho que não faria muita diferença pra Porque esse personagem, né? parece que Pacificador vai ser gancho pro Homem do Amanhã, que é o segundo filme do Superman. Ah, sim, é. Então, Tem tipo, ele isso. gravou o Superman, e aí, enquanto rolava intervalo, literalmente, pelo que eu entendi, intervalo entre as gravações, ele dedicava um tempo pra dirigir alguns episódios de Pacificador. Porque, assim, foi gravado ao mesmo tempo que o Superman. E eu É, acho que ele dirigiu 1 ou 2 episódios, agora eu não tenho certeza. Mas, assim, as duas sim. produções estavam ao mesmo tempo. Ele não dirigiu todos os episódios, ao que parece, mas uma coisa ou outra ele teve que estar ali no set pra dirigir, ou enfim. E aí, É, Pacificador aparentemente vai dar gancho pro segundo filme do Superman. sim, eu não sei se eu gosto disso, mas ok, né? Vamos esperar pra ver como vai ser o desenrolar dessa primeira fase aí do DCU, né, mano? E agora a gente vai ler o e-mail falando sobre o 4º episódio da segunda temporada de Pacificador ou Peacemaker, depende de como você prefere. Antes do assunto principal, gostaria de falar que a leitura de e-mails do quarteto do quarteto complicado. E-mail do 4º episódio de Pacificador foi uma cartaz do Efraim no fim da leitura. A cada episódio ele vem falando mais que o filme do Superman não agradou ele. Cara, eu tô falando, o Efraim é fã do filme do Superman, ele adora falar desse filme. Estou desconfiado que ele é um adorador de Snyder. Ah, olha, ele tá desconfiado. Sim, porém, bota um ponto e vírgula aí. Eu gosto do que o Snyder faz, mas não é tudo que o Snyder faz que eu acho bom. Isso aí eu já deixei Uhum. claro várias vezes. Sim, o Efraim, ele gosta do Snyder, mas justamente quando a parada é ruim, ele fala, né? Tanto que tem uma galera que defende o Rebel Moon até hoje, né? O Efraim já abriu mão disso aí, já se libertou disso. Eu sei que ele não é Snyderette, mas que ele falou no final parecia demais um discurso de um fã do Snyder que postou um vídeo na pré-save da estreia do filme. Assim, por incrível que pareça, eu gosto muito desse universo do Snyder, tipo assim, conceito e tudo mais, né? Mas é uma pena que não deu certo, mas eu sempre falei isso, que eu queria muito ver a conclusão dessa história aí, né? Apesar de todos os poréns, né? Mas Eu espero ele... que haja a conclusão do James Gunn, né? Eu espero Ó, pô, que não dê merda, né? isso é o que eu mais quero, é isso aí, né? E ele diz, ó: e que história foi aquela do Superman fazer piada de duplo sentido no final do filme? Cara, o Efraim tirou essa parada, eu não sei da onde, mano. Mas ele achou essa piada aí. Ele achou essa piada aí. Eu tô falando. Desde a estreia, eu assisti vários reacts para ver como as pessoas dentro e fora da bolha estão reagindo ao filme, para ver se existem outras interpretações de alguns diálogos ou cenas. E em nenhum momento eu vi alguém falando dessa suposta frase de duplo sentido. Tá vendo, cara? Tem coisas que você só encontra no MesaCast, então você tem que, né, seguir o MesaCast. O MesaCast é diferente, cara. A gente acha piada onde a galera não acha, irmão, entendeu? É diferenciado, né? As drogas Diferenciado. são diferenciadas. São várias mentes pensantes dentro do MesaCast, sabe? Isso é maravilhoso. Acho difícil de acreditar que logo no roteiro desse filme o James Gunn colocou piadinhas de duplo sentido.
você duvidar disso do James Gunn, pra mim, é um grande problema. Eu não vi essa piada, mas eu não duvido nada que o James Gunn faria isso, cara. E ele diz, acreditaria mais se falassem isso em Guardiões da Galáxia, pois se encaixa com aqueles personagens. Eu sei que isso é mais uma das marcas do James Gunn, mas não acho que ele viria logo com isso no Superman. E por isso que eu acho que posso acabar estando errado, mas sei lá, é estranho. Não, é realmente. Eu não acho que, ainda mais no momento, né, da cena, que essa piada tem muito sentido ali. Mas o Efraim achou essa piada e ela faz sentido, sabe? A coisa que ele diz realmente tem um duplo sentido ali. Mas pode ser que o James Gunn tenha feito isso sem sem a pretensão de fazer, né? Mas pode ser também que fez, a gente não sabe, pô, não vai saber, né? Só uma impressão que eu tive, que quando você lê no inglês, o duplo sentido na frase original, tá, gente? I can fill you in all the behind the scenes. Tipo, eu posso te preencher atrás das cenas, eu posso te dar uma entrevista por trás das cenas. Então, assim, tem um jogo de palavras com a palavra fill, né? Que é fill de preencher, no sentido de dar entrevista, e fill no sentido de apalpar, né? No sentido de sentir, né? Então, e tem o behind the scenes, né? Que é aquela coisa escondidinha e tal. Então, foi uma leve impressão que eu tive. Pode não ter sido, de fato, a intenção do James Gunn, mas quando se trata de James Gunn, meu amigo, eu não duvido de nada, entendeu? Vamos ver se a gente consegue ir no Junket do Superman 2 pra perguntar pra ele sobre essa cena específica. Porque seria foda. Puta que... E outra, hein? Saiu um vídeo aí de bastidores aí, atual aí do Superman, e tem a cena, justamente essa cena que tá o Lois e a Clark, a Lois e o Clark conversando, a Lois e o Superman conversando, e aí quando o ator vai falar essa frase, o cara começa a rir. Aí eu fiquei, porra, será que é isso da minha cabeça mesmo? Eu não vi esse vídeo todo, mas se tiver isso é maneiro, é legal. Mas aí agora falando sobre realmente Pacificador, ele começa. Sobre esse quarto episódio, eu não vi o quarto episódio ainda, eu parei no terceiro, mas vou tomar os spoilers porque pra mim, dane-se essa série, tô cagando. Sobre esse quarto episódio, pra mim, os seus pontos mais interessantes foram: primeiro, a descoberta que o dragão branco não criou a dimensão de bolso e que provavelmente nenhum dos equipamentos foram feitos por ele. O dragão branco é quem? É o pai do Chris. Tá, beleza. Faz até mais sentido, porque assim podemos dizer que o Luthor realmente é um dos homens mais inteligentes do mundo. Não, o Luthor né? E dentro desse filme do Superman, né, o último é mais interessante ver que é o mais inteligente possível, né? Do cara conseguir abrir fazer um Pocket Dimension, né? Nenhum Lex Luthor conseguiu fazer isso, né? Os outros do cinema eram completamente planos imobiliários, né? De comprar ilha, até tem fazer plano imobiliário nesse filme, né? Tem, é legal também. É sutil, não tem tanto destaque assim. Sim. O segundo ponto foi perceber que o caçador de águias não era só mais um alívio. Falando em caçador de águias, eu lembrei daquele. Eu tô vendo o GMV, né? E aí tem o batom de cachorro, cara. Que personagem escroto. E parece esse caçador aí, né? O cara farejador, correndo atrás, me lembrou um pouco. Ele que disse. E, pô, eu achei muito zoado ser o Michael Huckler de novo, mano. Cara, vou usar esse cara toda hora, pô. Mano, tem que parar com isso, mano. Falei, o segredo pro sucesso na vida é ser amigo do James Gunn. Você nunca vai ficar desempregado. Não, com certeza. Mas é muito zoado, porque ele já usou o cara lá no Guardiões da Galáxia. Beleza, lá funciona. Yondo e tal, fechou. Aí ele fala aí trazendo o Esquadrão Suicida. Como acho que é o... Eu esqueci o nome agora do personagem. Não, mas o Nathan Fillion também, né? O Nathan Fillion era o TDK. Puta, merda. Eu esqueci disso. Caraca, muito... falando, né? O segredo da vida é ser amigo desse cara. Mano, muito cagado. Eu não gosto disso, não. Eu acho que poderia ter usado o tatu, mas ok. Peraí, deixa eu ver onde que eu parei. As águias não era só um alívio cômico. E que tem habilidades místicas. Quero ver para onde vão levar isso. Só espero que matem o Igli. Espero que não matem o Igli, né? E será que o James Gunn vai utilizar essa história de uma águia primordial que comanda as outras? Seria legal. Olha, tá que pariu. Eu tava achando, porque assim, quando acontece essa coisa, eu esqueci, Red, sei lá das quantas, que é o Michael Hooker, né? Ele tá ali, ele tem o Igli na mira, aí vem o Economos, dá uma porrada no maluco, ele desacorda, né? Ele apaga. Aí quando ele acorda, aí o Economos, né? Cara, você tá bem e tal, não sei o que, não, porque teve uma outra águia que te atacou e tal, que é caô puro. E aí o mano, cara, esse maluco é caçador de águia, o cara vem com mais ideia doida. Parece que o cara, sei lá, tá com
com o cérebro virado no tanque de ácido. Não, porque ele é águia primordial, que isso é um sinal, não sei o que. Cara, papo de maluco. Então, pra mim, aquilo ali ia ficar apenas como uma piada. Mas não, o James Gunn levou isso a sério. Agora o Iggy, mano, o Iggy, ele tava parecendo um personagem de Cavaleiro do Zodíaco queimando o Cosmo no outro episódio. Eu fiquei assim, caralho, por onde é que essa porra tá indo, cara? O negócio era uma piada, agora tá levando a sério. Então, eu achei meio cagado isso. Sim, eu não vi ainda, mas todo meu preconceito aí com essa cena Deram aí. superpoderes pro Iggy, é isso. Deram superpoderes. Ah, A gente achava sim. que a gente achava que era o delírio de um maluco, de fato se concretizou. Entendi. Vamos ver, né? Ele continua aqui dizendo: Merda. tenho que admitir que estou achando a segunda temporada realmente mais imprevisível do que a primeira. Mesmo ela tendo alguns momentos muito mornos, a série está conseguindo gerar muita curiosidade para vermos os próximos episódios. Isso é perigoso pra mim. Eu acho que é uma série que, tipo assim, ela vai pro imprevisível, ela abre muito possibilidade da galera ficar criando teoria, né? Pô, vai ser isso aqui, vai ser aquilo ali outro. E geralmente a galera sempre sai decepcionada com esse tipo de série, né? Eu lembro que o WandaVision foi uma série que é maneira, eu gosto de WandaVision, mas o final decepcionou muita gente, porque gente especulando coisas e coisas, a Marvel foi lá e fez o simples e a galera não gostou. O próprio Invasão Secreta também, os 3 primeiros episódios de Invasão Secreta, meu Deus, episódios maravilhosos, com aquele tema de mistério e tal. E nos últimos os caras foram só fazendo cagada. Eles abrem uma fenda na cabeça da galera, né? Tipo, olha as possibilidades que você tem, e chega lá e entrega mais do mesmo, né? Eu acho que isso pode ser um problema, talvez, né? Eu tenho esse problema com essas séries assim, né? De novo, o James Gunn escreveu essa porra enquanto tava fazendo o Superman. Pra mim, ele não É. planejou porra nenhuma, ele só foi fazendo pra ver no que ia dar. E aí ficou assim. Quer dizer, tem mais 3 episódios que vai ser a conclusão disso tudo, né? Vamos ver se ele amarrou isso tudo, né? Não sei. São 8 episódios ao todo? Acho que são 8 episódios. Justo, tá. Eu vou ver, né? Eu tô parando no terceiro, mas até o final eu provavelmente vou ter visto. Mas aí ele continua dizendo que algo que está me desagradando na segunda temporada de Pacificador é essa promessa, a criação de expectativa para o episódio 6 e os seguintes. Essa ideia de ficar afirmando que o incrível vai acontecer neles e que ninguém pode imaginar o que é. E ninguém pode imaginar o que é, pra mim é ruim. Isso vai gerar expectativa alta demais e depois, quando for revelado, o público não vai achar assim tão surpreendente. Foi justamente o que eu acabei de falar, né? É como dizem, a realidade não supera a expectativa. Sim, concordo plenamente com você, mano. Eu acho que, obviamente, né, que o problema tá dentro da gente mesmo, né? De gerar essa expectativa, né? O nosso objetivo é abaixar as expectativas e manter o hype lá embaixo, sempre, né? Sempre desconfiando, né? A gente tem dentro do MesaCast o exemplo do Igor, né? Que o Igor, ele sempre tá empolgado com tudo e sempre gosta de tudo, né? Isso é uma parada que é muito raro da gente ver dentro da galera que curte esses filmes, né? Geralmente, ou a galera vai pra ver um filme muito desapontado, sem expectativa, e às vezes acha um filmaço, e aí o caso ao contrário também acontece muito, né? Às vezes acha que vai ser um filmaço, chega lá e sai decepcionado, né? Isso é um grande problema, justamente você ficar criando esse... no próximo vai ter a grande revelação, né? Uma série que sofreu muito com isso também foi The Last of Us. Essa última aí, eu acho que sofreu muito. Só que The Last of Us não entregou em momento nenhum, né? Era só ladeira abaixo. Mas aí ele encerra dizendo: se tem uma surpresa ou participação inesperada, deveriam nem comentar, para conseguirem pegar desprevenido todo mundo, como foi no fim da primeira temporada, ou como acontece no retcon. Eu também acho que essas fotos que estão saindo de bastidor, de Superman em bastidor, é só pra gerar hype na galera e você ver a série. Eu acho que o Superman não aparece. Essa é a minha opinião. Se o Superman fosse aparecer, eles não iam ficar o tempo todo postando fotinha de bastidores, sabe? Eles iam querer guardar essa surpresa. Então, se estão postando o tempo todo, mostrando o tempo todo, é porque não vai ter, cara. E eu já me desapeguei dessa parada. Eu acho muito difícil Superman ou alguma participação especial acontecer no final dessa série aí. Se acontecer, vai me surpreender muito, de verdade, isso aí. Tendo Superman, não tendo Superman, tendo participação especial, não tendo participação especial, que encerre bem. Eu só quero que encerre bem, sabe? Porque, assim, eu vejo que tem uma galera, e tudo bem quanto a isso, tá? Tem uma galera que tá depositando muita fé no James Gunn. Eu não sou do tipo que deposita fé cega assim desse jeito, sabe? Eu gosto de ver pra crer. E antes de falar, você é Snyder, não sei o quê. Não, para com essa porra. Snyder já foi essa porra. Eu acho que o fã da DC, e eu me incluo nessa, tá? Ele tá tão carente de bons materiais
que quando a gente vê algo minimamente coeso, minimamente bom, a galera tá gozando. Foi o que aconteceu com o Superman. Eu acho que o Superman é um filme ok, sabe? Eu me diverti vendo o filme, mas eu também ponderei as minhas críticas, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, aquilo ali não é legal. Então, eu acabei fazendo um balanço. Pra mim é um filme mediano, é um filme que tá ali 50%, sabe? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Só que a galera, eu tenho a impressão que ela bota o filme acima do que ele realmente é. Porque o fã precisa disso, porque é uma coisa que preenche os requisitos de uma boa história. E é uma boa história. Então eu tenho a impressão que a galera bota o James Gunn lá em cima como se ele fosse o grande salvador. Gente, a gente ainda tá no início da parada. A gente tem que ver como é que vai ser esse caminho, tem que ver como é que vai ser esse universo. Então, gente, calma, gente, calma. É igual o meme lá do Torcedores, calma. Cara, da palminha, né? Calma, que Sim. O cara do Quatro Coisas faz. Calma, gente. Vamos ver pra onde isso vai dar. Então, assim, é legal a gente ficar empolgado com certas coisas. É legal o Igor ficar mega empolgado. Sim. Mas eu tô macaco velho, né, cara? Eu tenho 2 vezes a idade do Igor, né? Então, tipo assim, essas outras coisas eu fico assim, não, peraí. É isso tudo mesmo? Não é? E tal. Eu não acho que Superman é isso tudo. Porém, o David Corenswet, puta que pariu, esse maluco é perfeito de Super-Homem. Sabe? Uhum. O tom que deram pra esse personagem é o que a gente tava precisando e não viu, sabe? O elenco é maravilhoso. Porra, quem diria? John Cena tá fazendo o papel da vida dele como pacificador. Ele é perfeito. Pacificador vai ficar aí por muitos anos, muito provavelmente. Então, eu quero muito que esse universo dê certo, sabe? Eu quero muito que dê certo, mas só fica meu desejo. Se vai ser de fato, como as pessoas estão falando, não, já é e tal, calma, gente. Calma, a mãozinha de novo, calma, gente. Eu gostei bastante do Superman, né? Já falei isso várias vezes aqui. Mas eu acho que, obviamente, ele não é um filme perfeito, eu tô contigo nessa, né? Eu acho que ele tem sim seus defeitos, ele é aquele filme que ele vai do 8 ao 80, né? No que ele é bom demais, e no que ele é ruim, ele faz muita cagada, né? Mas eu acho, cara, que esse filme de Superman, ele vai ser um daqueles filmes, quando passar os anos, ele vai virar o filme cult, tá ligado? Eu acho que vai ser o tipo Iron Man, sabe por quê? O Iron Man, o primeiro Iron Man, ele é maneiríssimo, sabe? Eu gosto muito dele. Só que eu também acho que ele é um filme que tem ali seus probleminhas, ele não é um filme perfeito. Mas eu acho que ao longo do tempo, quando a gente foi vendo o crescimento do MCU e vendo todas aquelas coisas se orquestrando, né? Eu acho que o produto final, quando a gente chegou, olhou para aquele Iron Man lá, depois de anos, falou, caraca, esse filme iniciou muito bem todo esse universo, né? Então, o Superman, ele depende muito de como vai ser esse universo do James Gunn, né? Se o universo do James Gunn der muito certo, esse filme do Superman, ele vai ser ainda mais valorizado. Se der muito errado, a gente vai cair de pau em cima desse filme, tá ligado? O tempo vai dizer muito. É uma coisa que vai se retroalimentar, né? Se esse universo der muito certo... Né, o próprio Man of Steel também foi assim, né? O Man of Steel, ele é um filme que todo mundo ali, a galera gostou, só que depois o universo do Snyder foi caindo assim, na concepção da galera, a galera também começou a meter o pau no filme e falar que o filme é uma merda, sabe? Eu discordo totalmente, eu gosto de Man of Steel, eu acho o filme legal, sabe? Mas às vezes a visão da galera fica um pouco suja devido a certas interferências externas, né, de outros filmes e tal. Então, isso é interessante. Vamos ver como é que vai ser esse final aí, né? O final, acho que quando acabar esse Deus e Monstros, a gente vai ter uma opinião mais concreta, né, sobre tudo isso. Cara, se der muito certo, a tendência é revisitar os filmes que levaram até o ápice dessa primeira fase. A tendência é essa. Então, tomara que dê certo. Porque, assim, as pessoas acham que você curte o Snyder, você não vai gostar do James Gunn. Você gosta do James Gunn, você não vai gostar. Gente, não. Eu gosto do personagem Superman, sabe? Eu gosto do Superman. Eu conferi o máximo de mídias de adaptações possíveis do personagem. E, cara, de novo, David Corenswet, perfeito. O que eu só quero agora, daqui pra frente, são histórias mais maduras desse personagem. Eu quero ver ele evoluindo para se tornar o líder da Liga da Justiça, que é o que tá dando a entender ali, né? Porque, cara, se ele consegue adaptar o desenho da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que é a animação maravilhosa dos anos de 2000, meu irmão, eu vou bater palma no cinema. Aí eu bato palma no cinema. Eu sou fã, eu quero service, caralho. É isso. É isso aí. Vamos falar sobre esse episódio, cara. Já vou começar dizendo coisa que eu já falei antes. O James Gunn, quando corta a babaquice, quando corta os excessos e vai direto ao que interessa, ele se torna um roteirista muito melhor.
E esse aqui é, de longe, o melhor episódio dessa segunda temporada. E a teoria da Maria se concretizou, né? Essa terra alternativa, ela é nazista, e tem a Adebayo, né, querendo dar uma volta ali, né, e ficou na cara que isso ia ser receita pra dar merda, né? E, na verdade, no momento em que a Emília falou pra todo mundo ir pra aquela realidade, e que havia essa teoria de que era um mundo nazista, eu já de cara já pensei na Adebayo, né? E aqui agora tudo se confirmou. Então, quero saber suas impressões sobre esse episódio maravilhoso. Acho que esse episódio acertou em tudo, assim, teve muita piada. É uma coisa que a Maria tinha falado lá atrás, né? Como eles funcionam bem em equipe. Cara, as piadas em equipe, quando eles estão juntos, funcionam muito bem. A química que os personagens têm, a forma como os atores se entregam, cara, para os personagens é muito bom. Eu ri muito das piadas. A piada dele com a mãe lá, o do vigilante, descendo a escada, com a Emília Hardcore. Cara, eu ri dessas bobeiras assim bastante. Acho que foi tudo num tom tão bom, cara. Que assim, eu esqueci como começou a temporada e acho que, tipo assim, comprei muita ideia agora. Tô muito feliz. Ri muito com o Vigilante. É um personagem que eu tava sentindo falta. Eu acho que esse episódio, assim, foi pra mostrar o quanto faz falta quando ele não tá integrado, sabe? O quanto faz falta ele ali junto da equipe, com as piadas e tudo. Ele fazendo referência ao Homem-Aranha. Pô, eu ri horrores. E, de fato, a teoria que a Maria falou, né, de ser a terra dos nazistas estava certa, se concretizou. Agora é ver pra onde vai. Porque muitas são as possibilidades. Agora é saber se o James Gunn, se ele acertou o tom daqui pra frente, né? Porque, como acho que o Efraim vem falando durante muito tempo, parece que foi roteirizado durante o período que ele estava gravando o Superman. E talvez ele tenha dado um pouco mais de atenção pro encerramento da série, que ele não deu pra abertura. Então, acho que agora talvez. Porque, assim, é um tema muito importante. É um tema que eu acho que você não pode escapar, principalmente um tema muito atual, sobre diversas situações que vêm acontecendo politicamente. Então, a forma como ele vai tratar é muito importante, não só para o decorrer da série, mas assim, para o que se espera dentro do próprio universo. Eu sentia muita falta desse vigilante fantasiado. E se eu não me engano, a gente teorizou aqui que o vigilante desse universo seria um cara mais sério, não seria um cara bobo. E quando ele encontra com o clone dele do outro universo, eu pensei que era isso que a gente comentou. Falei, caraca, esse vigilante aí, ele é sério, ele não faz piada. Ah, não. 10 segundos depois é quebrado e a gente vê que o cara é tão palhaço quanto o vigilante que a gente conhece. Seria até cômico se em todas as realidades o vigilante fosse da mesma forma que ele é. E, cara, a piada com o Homem-Aranha, pô, a DC zoou na Marvel também. Então, tipo, eu senti um pouquinho de falta do próprio pacificador no episódio. Ele não é colocado muito em cena, né? Ele aparece mais ali pro final. Mas tudo bem, eu acho que o episódio explorou outras coisas, explorou mais desse universo e mostrou que esse universo, como a gente suspeitava, mas a Maria tinha certeza desde o início, se concretizou de uma teoria aí. Mas, no geral, eu achei um episódio muito bom. E aquela participação especial, meu amigo, o James Gunn tem o universo da DC montado direitinho. É só a gente ver e é só a gente continuar curtindo isso aí. E um detalhe, já falando da participação especial, que é o Lex, que aparece, eu fico me imaginando, e eu lembro até do Efraim falando do James Gunn, que ele não sabe, às vezes ele fica se controlando para ultrapassar. O Lex, ele aparece, tipo, 2 minutos, ele já manda um foco, ele já fala um palavrão ali. Quando no filme do Superman, isso não seria possível. Então eu me questiono se quando o Superman do David Corenswet aparecer aqui, tenho certeza que ele vai aparecer, se ele também vai soltar uns palavrões ou se o Gunn vai manter a linha do que foi construído no filme. Seria interessante ver o Superman do David mais desbocado, né? A Gangue da Justiça já é desbocada, como a gente viu no início da temporada. Então vamos ver, mas, mano, rola. Episódio muito bom. Eu não duvido, cara, eu não duvido. Sabe por quê? Sabe por quê, Igor? Antes de passar a palavra para Maria, o James Gunn, ele fez um filme divisivo, assim como o Zack Snyder na época dele também fez. Então, uma das grandes coisas que a galera tá reclamando sobre esse novo Superman é já terem mudado a origem dos pais. Claro, né? Isso depende, obviamente, da versão, mas tradicionalmente a gente tem a versão de que os pais mandaram um filho pra Terra e tarará, 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 e todo aquele aspecto messiânico. Aqui não. Aqui ele faz o caminho inverso, ele faz o caminho um pouco tradicional, que é do James Gunn, o James Gunn fazer o Superman que foi enviado para a Terra para dominar o planeta. Se ele pega e muda mais coisa em relação ao cerne do personagem, eu acho que isso não pode ser muito bem recebido. Então, eu voto um não pro Superman ser um cara desbocado. Ele já fala palavrão lá no filme do
do Superman, quando ele fica bolado quando chamam ele de super merda, e ele fala a palavra super merda, super shit. Então, eu não acho que ele vai soltar uns Fs aí nessa série, não, cara. Eu acho que isso seria dar um passo além do que a gente está acostumado a ver com o Superman, e eu acho que nesse ponto, se o James Gunn, né, claro, a gente não pode responder por ele, mas eu acho que nesse ponto, acho que o James Gunn ele poderia estar preservando o Superman, sabe? Mas assim, só uma impressão minha. Cara, tanta coisa pra falar desse episódio, são tantos pontos que eu juro que eu tô perdida, cara. Vocês, no início, vocês já trouxeram trocentos tópicos pra debater aqui, mas tá bom, vamos começar com o Vigilante. Gostei bastante do Vigilante nesse episódio, algumas piadas muito engraçadas. Eu amei o quarto lá, cheio de coca, entendeu? Cara, gostei muito. Eu acho que se a cena não tivesse ido pro trailer, pro teaser inicial do final do quinto episódio, teria sido muito mais engraçado, porque aquela cena é muito boa, o dinheiro também, eles pegando dinheiro, cara, muito bom. Ele falando que, ele rindo, morrendo de rir, porque o pai dele, tipo assim, o pai dele tava lá e falou, aqui meu pai não é gay, tipo, tinha tanta coisa pra ele falar, menos isso, ele morrendo de rir, nem aí pra nada, indo pra lá. Só que, cara, me deu uma sensação ruim quando ele entrou na casa dele. Deu uma leve sentida. Quando ele entrou na casa, começou a olhar para as coisas e tal, que ele estava indo pro quarto, eu realmente imaginei que o quarto do Adrian dessa dimensão ia ser um quarto assim, cheio de suástica, cheio de coisa bizarra. A gente ia falar, caraca, que maluco é esse? Tipo assim, eu realmente achei que ele ia ser louco, né? Ele ia ser completamente diferente do Adrian que a gente conhece, porque por mais que o Adrian seja louco, seja bobo, seja infantil e tal, a gente percebe que no fundo tem um pouco de bondade nele, por mais que não haja sã consciência. Então eu realmente me senti mal quando ele estava entrando no quarto, eu senti uma sensação estranha, mas aí depois eu comecei a rir, achei muito engraçado a referência aos Homens-Aranhas. Cara, um ótimo episódio, tudo muito bem certinho, a estrutura da narrativa foi perfeita, impecável mesmo, tá? Não sei se todo mundo vai concordar com a minha nota no final, mas um episódio muito bom. Sobre a situação do Lex Luthor que vocês falaram, cara, primeiro que o Rick Flag, ele liga pra penitenciária, né? Ligou pra penitenciária e primeiro ele falou com a Jéssica. Aí eu me perguntei, cara, quem será essa Jéssica? Tipo, qual seria a Jéssica da DC? Será que seria uma referência à Jéssica Cruz? Acho que não, da Tropa dos Lanternas, acho que não. Mas aí eu acho que nada nessa série ele coloca à toa, sabe? Talvez essa Jéssica aí seja alguém mais na frente. E, cara, quando ele falou com ela, eu já falei, cara, o Lex Luthor vai aparecer. E eu realmente não esperava, tá? Eu não esperava que o Lex Luthor iria aparecer antes dele ligar pra essa mulher. Eu não esperava que o Lex Luthor ou o Superman poderiam aparecer nessa série, porque quando o John Cena postou a foto dele com o David Corenswet, eu falei, realmente, acho que não vai ter nada a ver nesse quesito, não. Porque, pô, se ele postou, talvez fique muito na cara que vai ter alguma coisa, muito mais. Falei, não, acho que o Gunn tá fazendo isso só pra gente sonhar. Mas não, o Lex Luthor apareceu, isso já é um bom indício de que isso vai fazer parte de Man of Tomorrow. E agora também é só analisar para onde essa trama vai ir, sabe? Eu gosto muito do Nicholas Hoult, adoro Nicholas Hoult, Fera Forever. No, God, please, no! Mas vamos ver para onde isso vai ir. Para mim, ele é um Lex Luthor maravilhoso e não sou eu que só tenho essa percepção. Vários colegas meus que foram assistir Superman e não tem um longo contato com a DC, ou só vem alguns filmes espalhados, falaram que para eles, o Lex Luthor foi o grande destaque do filme, que ele apareceu até mais que o próprio David Corenswet. E ter a participação dele é sempre muito bem-vinda, sabe? Então vamos ver como é que vai ser a trama daí pra frente. Cara, é uma sensação estranha que eu senti ao longo desse episódio, de verdade, cara. Desde o início do episódio, quando aconteceu aquilo, eu senti uma sensação muito ruim, juro pra vocês. Senti uma sensação pesada. Tipo, eu tenho certeza que ele fez aquilo com algum objetivo. Eu não acho que foi só para mostrar que tem alguma coisa errada. Não acho que só seja isso. Eu acho que realmente tem alguma coisa por detrás daquela cena dele com as crianças. E te falar, cara, cena assim bizarra mesmo. Conclusão, ao longo do episódio, o episódio foi correndo, esqueci dessa cena inicial, antes da abertura, e aí a cena foi correndo, foi indo tudo muito bem. Só que chegou um determinado momento, acho que foi quando eles estavam na casa do Adrian, aí eu comecei a me sentir mal de novo. E foi a partir daí que a série foi começando a dar todas as pistas do que iria acontecer pro final. E, cara, achei muito bem como eles conseguiram posicionar todos os personagens
e a forma com que eles foram apresentando esse destino final do episódio para a conclusão que eles iam dar pro que aconteceu, sabe? Cara, achei uma direção, assim, extraordinária desse episódio, do meio que, acho que foi o Efraim que falou que o episódio só ficou bom nos 20 minutos, pelo amor de Deus, tu gostou do episódio no final, quase, eu gostei do episódio inteiro, mas os 20 minutos, realmente, eles são bem decisivos e eles são muito importantes, e eles constroem um peso em você. Eu acho que essa é a diferença de um episódio qualquer, porque eu acho que não vale muito a pena a gente ficar aqui debatendo, tal coisa aconteceu no episódio, isso, aquilo. Eu acho que sentir o episódio é muito bom. E eu senti muito esse episódio. Eu acho que eu consegui entrar ali um pouco, sabe? Consegui fazer parte do universo por um instante. E eu consegui sentir de verdade. Eu acho que antes da gente ser muito... apontar muito as coisas, a gente sentir mais a cena vale muito a pena e a gente consegue entender melhor a percepção do cinema por detrás de tudo, sabe? Foi dito aí com relação ao Lex Luthor, né? Eu gostei muito da participação do Lex Luthor porque ela funcionou de maneira orgânica. Tem aquela frase, aquele meme, né, que ficou famoso: eu sou fã e eu quero service. Eu sinto que essa cena não foi apenas um fanservice. Essa cena ajudou a contar uma história, a contar parte da história. E esse momento, ele é parte integral da história, né? A gente tem o Rick Flag ali, o Rick Flag pai, né? Fazendo um acordo com o Lex. E eu gosto muito porque isso, com certeza, como foi dito anteriormente, isso é uma preparação, isso é um ensaio para o Man of Tomorrow, né? Isso aqui é uma pecinha que vai ser montada e que vai evoluir para ser uma deixa para o Man of Tomorrow, né? Que aí a gente dá para ver que os dois estão fazendo um acordo. O Rick Flag pai, ele finalmente percebe que meta-humanos... Na verdade, ele já percebeu isso no final com o Superman, até onde vai minha memória. Mas ele percebe que meta-humanos são os caras que dão as cartas. E a gente tem a Gangue da Justiça e a gente tem o Superman. E aí, ele tá querendo pegar o Chris. Então ele vai juntar a vingança dele com esse propósito de precisamos ter um controle sobre esses super seres. Ele acaba fazendo esse acordo com o Lex Luthor, e isso com certeza vai ser a redenção do Lex Luthor, como o próprio Rick Flag fala. Não, cara, eu tô aqui para te trazer uma redenção. Então, eles vão trabalhar no Lex Luthor, espero que de uma forma muito interessante. Não sei se a gente vai ver mais disso nessa série ainda, talvez não. Isso vai evoluir para a gente ver a figura pública do Lex mudando e ele se juntando com o governo norte-americano, e quem sabe até futuramente a gente veja o Lex Luthor como presidente dos Estados Unidos, porque isso é uma coisa que rola nos quadrinhos. O território é fértil, o território é bom. Eu acho que se o James Gunn trabalhar direitinho, ele vai conseguir fazer uma parada muito boa, sabe? A participação dele, como eu falei, ela foi colocada como parte integral da história, e não como algo que tá acima do que importa, sabe? Foi uma coisa feita sem alarde. O episódio não foi vendido como teremos a participação do Lex Luthor. Ainda bem que não foi desse jeito. O Luthor vai ajudar o Flag a achar aquela fenda para o outro universo e tudo mais, e os dois vão monitorar os meta-humanos, né, esses super seres. Então eu estou interessado em saber como é que vai ser isso. E rola, né, o boato de que no Man of Tomorrow, que é o segundo filme, o Lex e o Superman vão ter que trabalhar juntos, porque supostamente o Brainiac vai ser o grande vilão do próximo filme. Então vai ser interessante ver esses dois polos opostos que se odeiam, né, ou pelo menos o Lex odeia muito o Superman, eles sendo obrigados a trabalhar juntos para tentar conter um mal em comum. Cara, o território tá muito fértil. Concordo muito com o Efraim nessa parada do Lex Luthor presidente, porque pra mim tá se encaixando pra isso. Porque a gente está tendo agora aquela distância, né, ampliada do que é um meta-humano, do que é um humano comum, e de fato o que os humanos podem fazer em relação a esses seres superpoderosos que vão dar as cartas. Eu não acho que. Eu posso estar falando besteira, mas eu não acho que o Superman vai aparecer. Se tiver sido confirmado, beleza, mas eu não acho que ele vai aparecer. Mas eu acho que alguém vai aparecer. O Superman, eu não quero saber qual é o Superman dessa terra nazista por um simples motivo. Se ele foi criado ali, dentro dessas regras, eu acho que a disparidade de poder vai ser muito grande. Assim, não tem ninguém tá ali, não tem pacificador, não tem nada que consiga conter um ser desse tamanho. Pode ser que ele apareça mostrando, ó, um Superman nessa Terra, e isso possa vir a ser utilizado mais lá na frente para combater o próprio Superman da nossa Terra, como já aconteceu diversas vezes. Você tem esse embate de Supermans, porque assim, o Superman dentro da DC, ele é o indivíduo mais poderoso de tudo. Ele é essa parada. Então não tem muito como bater de frente com ele com uma equipe formada só por humanos. Isso aí não vai acontecer. Até porque também não apareceu o Batman, que eu acho que é a única
É o único indivíduo que consegue fazer isso. Eu acho que a saga do Lex Luthor para ser presidente, eu acho muito provável. Eu acho que vai ser muito legal se seguir por esse caminho. Porque aí volta pro embate de novo. Que eu acho que é o primeiro filme do Superman tenta trazer, que é essa coisa das regras políticas, das regras demográficas, sabe? Tá invadindo um país, você tem regras, você não pode fazer isso, você bem ou mal pertence a uma nação, então seria considerado uma nação estrangeira. Tem diversos debates que podem ser feitos sobre isso. Eu acho que o Lex Luthor se tornando presidente amplia esses debates que já estão sendo feitos no primeiro filme e que aparentemente para mim está aparecendo agora no Pacificador. Eu acho que se seguir por esse caminho, pô, maravilhoso. Olha, eu também não acho que apareça aí, porque eu acho que não vai aparecer um Superman nazista. Porque eu acho que o James Gunn também não vai querer trazer essa imagem de novo, sabe? Eu acho que ele já tá querendo trazer um basta nisso. De tipo assim, ter aí um Superman do Injustice, que já tá circulando de novo, que vai voltar, vai ter o terceiro jogo, que é um Superman que mata criança, ter aí um Superman do Henry Cavill também, que é um Superman super apático, que não tem compaixão, assim, pelas pessoas. Então, eu acho que ele não vai querer, numa altura dessa do campeonato, fazer uma imagem que ele está construindo e para baixo, sabe? Eu acredito que só teria isso caso o David Corenswet também participasse para fazer um Superman que tentaria combater. Aí eu acho que não vai ter isso, porque eu acho que vai ser uma grana demais que ele vai gastar, então não sei se ele vai querer. Pode ser uma situação, mas não sei, sabe? Eu acho que se tiver, Maria, se tiver a aparição do David Corenswet fazendo essa versão alternativa do Superman nazista, vai ser uma coisa muito breve. Por quê? Cara, Superman é o maior herói de todos os tempos, querendo ou não, gostando ou não. Ponto. No momento que a gente coloca o David Corenswet, Superman, na série do Pacificador, isso pode tirar o foco do Pacificador. E eu acho que essa não é a intenção. Então, se tiver, deve ser no máximo uma menção, ele aparecendo, um borrão, ele posando para uma foto, alguma coisa muito breve que não tire o protagonismo do Chris. Eu acho que seria por esse caminho. Eu acho que ele tinha que aparecer de fato, sabe? E aparecer mesmo, de repente, no final ali da temporada, porque eu acredito que essa parada do universo dos nazistas, isso vai causar um impacto no universo da série como um todo. E de repente aquela galera vem para cá e isso causa um alvoroço ali nos Estados Unidos, né? Porque vai ter esse lance de, esse povo esquisito. Então, eu acredito que no final o David Corenswet apareceria para tentar acalmar os ares. E aí o Pacificador daria uma zoada nele. Uma coisa bem rápida, assim, mas com um trocadilho maneiro. Porque, cara, a gente não tá mais naquele lance do universo do Snyder, onde a gente não sabe qual ator que vai fazer qual personagem, e esse cara vai aparecer só com um borrão, ou esse cara vai aparecer só com uma sombra. Então, a gente está no universo onde os atores estão interpretando os personagens. David Corenswet é o Superman e é isso. Então eu acho que é muito possível esse cara aparecer na série, até dando uma zoada no Pacificador ou vice-versa. E eu espero que isso aconteça, cara, porque, porra, é o novo DCU, tá ligado? A gente teve lá a Isabela Mercedes aparecendo como Mulher Gavião, o ator do Lanterna também estavam lá, né? Estão lá, na verdade. O próprio irmão do James Gunn, que também tá no filme do Superman. Então, assim, eu espero que de fato ele apareça. De preferência no último episódio, para deixar aquele gancho lá pro Man of Tomorrow. E, mano, uma piada que eu achei muito foda é sobre o Vigilante ainda, porque no esconderijo do Vigilante que a gente conhece, ele tem droga pra cacete, ele tem dinheiro pra cacete, mas ele não usufrui nada daquilo ali. É muito bom, mano. Dentro disso aí que você falou, Igor, sobre o David Corenswet aparecer ou não, eu acho o seguinte, é como eu falei, se ele aparecer, vai ser uma participação pontual. Por quê? Se ele fica aparecendo mais do que ele deve, eu acho que isso tira o foco do Pacificador. Então, assim, sobre essa questão do Superman nazista, especificamente, eu não acho que ele, como o Superman nazista, vai aparecer. Se ele aparecer, vai ser uma coisa muito pontual. Porque, cara, que senão, cara, vai tirar o foco do Pacificador, sabe? É que nem, mais ou menos, a série da... Meu Deus, como é que é o nome da personagem? Tem a Wanda e tem a outra personagem lá, a outra bruxa lá, que eu esqueci o nome da série. Série ruim pra caralho. E aí o pessoal tava teorizando, não, porque a Wanda vai aparecer na série lá da bruxa lá. E aí não apareceu. E eu achei que foi uma boa sacada não fazer isso, porque isso seria tomar o protagonismo tomar o protagonismo da outra bruxa, né? Porque o peso da Wanda seria muito grande. Eu acho que pode ser mais ou menos esse aqui o caso. Se tiver Agatha, o nome dela é Agatha. Se tiver David Corenswet, vai ser uma participação pontual. Até porque já foi dito aqui pelo Arthur. Cara, o Superman é mega poderoso, cara. Não tem quem consiga fazer frente a ele, em teoria, né? Então, ele estando na série do Pacificador,
o cara vai tomar todos os olhos pra ele, entendeu? Ele sendo a versão normal ou sendo a versão vilã nazista alternativa. Eu não acho que vai ter David Corenswag. Se tiver, é uma parada muito breve. Eu acho que quem tinha que aparecer nessa temporada era o Mr. Terrific. Porque, assim, foi ele quem resolveu, no filme do Superman, aquela parada lá daquela rachadura dimensional que teve no filme do Superman. Seria consciente, porque, pô, gente, ele deu um jeito ali de funcionar. Aí, tá bom, beleza, vai chamar o Lex Luthor, faz total sentido, o cara é muito inteligente, mas também tem o Senhor Incrível. Eu acho que seria uma boa oportunidade para colocar ele para jogo, para ele aparecer mais. Inclusive, ele foi um personagem que as pessoas gostaram muito, tá? Muita gente também falando muito bem do ator como Senhor Incrível. Acho que ele tinha que aparecer um cara que eu tenho certeza que vai aparecer, e se não aparecer eu vou ficar muito frustrada, vai ser o Jon Stewart. Tenho quase certeza que ele vai aparecer. Não sei como, não sei se ele só vai fazer uma ponta ali para puxar para Lanternas, que já vai ser o próximo lançamento. Acho que ele vai fazer uma ponta para a série, porque já vai chamar a galera para ir assistir. Não sei como ele poderia aparecer nisso da melhor maneira, mas eu acredito que vá. Mas agora, Senhor Incrível, para fazer sentido, eu acho que ele tinha que estar. Eu já compro muito mais a aparição do Senhor Incrível, cara. Na verdade, se eu olhar em retrospecto do filme do Superman, eu acho que poderia muito bem, se fosse para enxugar alguém, poderia ter tirado o Lanterna e poderia ter tirado a Mulher Gavião. E poderia ter deixado o Senhor Incrível, porque eu acho ele muito mais foda do que o Lanterna e a Gavião juntas. Mas assim, é gosto pessoal meu. Mas faz muito mais sentido a gente ter a participação do Mr. Terrific do que do Superman, né? Eu acho que pode gerar um desdobramento interessante aí relacionado a essa coisa do Lex Luthor e mudar a imagem dele pública e ele querer. E como eu te falei, né? O terreno, ele é fértil, cara. O que não vai faltar é possibilidade. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é a DR da Emília com o Chris, cara, que é ótima, cara. A Emília, ela é muito fodida, ela é muito quebrada por dentro. E para mim, foi a melhor coisa desse episódio, é essa conversa que ela e o Chris têm, e eu tô até agora querendo saber o que aconteceu no tal barco lá, ou sei lá onde é que eles estavam, que fica no ar e a gente ainda não sabe. 2 tons de conversa, né, cara? A gente teve a primeira conversa do Chris com a Emília Hardcore do universo nazista. Teve um tom que você começou a te levantar, ela tá parecendo muito boazinha e tal, talvez não seja. Acho que foi até você mesmo, Frank. E agora esteve a conversa de novo, só com a Emília Hardcore do nosso universo, né? Cara, 2 tons muito diferentes. Tipo assim, eu acho que a Emília Hardcore tá entregando uma atuação muito maneira, muito fantástica. E, cara, foi muito bom, ponto alto. Eu gosto muito do James Gunn. Já tinha falado isso na primeira vez em relação a esse discurso, quando esses diálogos que eles têm, quando o James Gunn escreve esses diálogos assim que aprofundam os personagens, né? Que eles se expõem, que eles mostram as fragilidades deles. Cara, eu gostei bastante. E assim, pô, ela é muito quebrada e, cara, é muito. Você entende muito o lado dos dois. Muito. Tipo assim, essa temporada, acho que, tipo assim, talvez se tivesse focado melhor nesses detalhes, talvez do relacionamento dela com o Chris, e tivesse crescido nisso, acho que tinha sido melhor do que ter ido fazendo várias coisas. Bosta um pouquinho do Igli aqui, esquece Vigilante, a Debaio largada para um lado, aí focou no Economus. Que eu acho que nesse ponto quem carregou até agora tinha sido o Economus, acho que ele é um personagem muito legal. Mas assim, se tivesse focado talvez mais, tentar estruturar a partir disso, tinha ficado muito melhor a série até agora. Talvez tivesse mostrado que, tipo assim, a série ia ser esse ponto. Porque, por exemplo, aquele relacionamento da Adebayo com a outra menina lá, largaram foda-se, né? Tipo, aquela menina apareceu. Ela do nada nessa temporada virou uma bela de uma escrota. A namorada dela virou uma bela de uma escrota, querendo morar em Gotham. Porra, foda-se, ninguém quer morar em Gotham. Porra, aquela porra ali é um buraco, sabe? E, tipo, somem com a personagem, sabe? Eu tô assim, caralho, teve essa DR pra quê, cara? Tipo, vai voltar esse casal? Não vai voltar e tal? E não deu as caras até agora. Então, eu acho que foi isso, cara. Eu acho que o foco para certas coisas poderiam realmente ser diferentes. Um deles, a gente poderia ter justamente um foco nisso, né? Enxugar o que estava em excesso e focar nessa questão dos dois, né? Do Chris com a Emília, né? E digo mais, né? Nessa de enxugar as coisas, é o que a gente também falou anteriormente. Poderia ser uma série com menos episódios. Nós temos uma série atual com 8 episódios. Se for enxugar bem, né? E indo direto ao que interessa, a gente poderia ter uma minissérie com, sei lá, se é que pode ser considerado minissérie, 5 episódios indo direto ao que interessa. Porra, seria muito melhor. Mas é uma série, né, Fran? Eu acho que faz parte do jogo você fazer episódios que sejam mais lentos, assim. Por exemplo, nesse episódio a gente não teve foco em, eu vou dizer 3 personagens, mas 2 dele
Cara, nem apareceu. Aliás, o Wiggly apareceu sim, lá no finalzinho. Inclusive, eu fiquei na dúvida: aquele Wiggly que aparece lá no final é o Wiggly do universo que a gente está acompanhando ou é o Wiggly daquele universo? Fiquei na dúvida sobre isso. É o nosso, vamos botar assim, né? O nosso Wiggly. É o normal. Que o Chris leva ele, é verdade. O Chris leva ele. Mas a gente não teve não tem Wiggly nessa terra. Então, não que a gente saiba, né? Porque até então não tinha vigilante nessa terra. Eu acho que a gente... Não, é porque o Keith falou isso. O Keith... o Keith fala isso nos episódios? Ele chegou a comentar com ele, porque quando ele chega com o Wiggly na terra deles, aí ele vai lá, olhou e falou: o que é isso? Ele falava assim: é minha águia recruta, alguma coisa assim, ela vai me ajudar nas missões. Aí ele: nossa, o que é isso? Tipo assim, pelo menos que a gente saiba, não tem o Wiggly junto com eles. Exato. E eu gosto muito de... Assim, outra parada que eu senti um pouquinho de falta, mas o episódio é tão bom, cara, foi o Judah Master, que ele tem um grande destaque no episódio anterior, mas nesse aqui nem dá as caras. E sobre a cena lá do Lex ainda, eu fui suspeitando que era ele, porque conforme ele vai andando, vai tocando o tema dele. Eu sou muito ligado em trilha sonora. Vai tocando o tema dele, que é tocado no filme do Superman. Mas vai tocando bem sutil. E ele chega com uma moleta. Não sei se vocês repararam isso. Ele tá de moleta. O Krypto deu uma surra nele, né? Então, cara, é uma coisa simples, né? Mas, assim, uma participação especial bem boa. E o final do episódio, por mais que a gente já teorize sobre aquilo ali ser um lugar nazista, né? Aquele universo ali, mano, conforme a gente vai descobrindo, o Chris pega lá a bandeira dos Estados Unidos que tem na mesa e vê que tem um símbolo do nazismo, a hardcore, e aí ela repara que não tem gente negra, e o Chris mesmo nem tinha reparado sobre isso, e a Debaio na rua correndo dos caras. Mano, que final de terror, que final tenso aquele ali, eu achei muito bom. Assim, a Maria tinha teorizado que talvez tivesse campos de concentração, né? Vou usar esse termo que eu acho que é mais fácil, porque fica mais claro de entender. Que o pessoal fala: uma fugiu. Então, assim, se uma fugiu, acredito eu que há um local onde se separou esse tipo de pessoas em determinado local. E eu acho que o Judomaster já foi de jogar no Vasco também. Eu acho que assim, ele botou o pé naquele planeta ali e já foi separado e botaram nesse local junto. Provavelmente a Debaio vai ser capturada e vai ser colocada nesse local. A gente vai saber de fato o que é. Tipo assim, é uma cidade murada? Não é uma cidade murada. Vai fazer referência talvez a campo de concentração. Eu acho que não vai fazer referência tão direta, porque é um assunto muito sensível. Então não acho que ele vai fazer isso nesse tipo de programa. Provavelmente vai ser uma cidade à parte, tipo um Distrito 13, ou então aquele Distrito 9. Então acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Cara, ou então até numa pegada de Last of Us, né? Ou então numa pegada tipo Last of Us, né? Que é um espaço concentrado com pessoas e elas ali estão sendo monitoradas. Pode ser algo nesse sentido. Isso aí, concordo. Acho que vai ser assim. E, cara, coitada da Debaio, né? Tipo assim... E, assim, o que me chamou a atenção é que todo mundo corre atrás, né? Tipo assim, normalmente você tem a divisão social, onde, por mais que as pessoas fiquem assustadas e vejam as coisas, a tendência é que elas chamem alguém para resolver. Não que todas engajem. E o lance do nazismo, exatamente do totalitarismo, é que todos estão integrados. Então é função de todos agir quando algo está acontecendo. Se te mandam limpar uma folha, você vai limpar aquela folha, não importa se faz sentido ou não. Importa você fazer aquilo que foi determinado. E todo mundo ali corre atrás dela. Né? Tipo, todo mundo sai de casa e vai correndo atrás dela. Tipo assim, ninguém estava ali para chamar a polícia, ou, sabe, fazer as paradas que não. Aqui normalmente faz isso, né? Você vê um crime e se chama a polícia. Não é todo mundo sai correndo atrás de alguém. E nesse universo todo mundo engajou nisso. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou aquela cena inicial de Madrugada dos Mortos, que também é escrita pelo James Gunn, né? É um subúrbiozinho norte-americano, sabe? Ruazinha, normalzinha e tal, tipo bairro mesmo, bairro onde tem família e tal. E aí uma pessoa é alvo e vê um monte de zumbi correndo atrás, cara. Eu tenho certeza que o James Gunn, ele botou essa referência visual, pelo menos foi o que eu percebi. Agora, rapidão, só fazendo um paralelo entre esse mundo nazista que o Chris tá visitando, né, essa realidade alternativa, com as ações que ele fazia no primeiro Esquadrão Suicida, né? Ele defendia essa coisa da paz a qualquer custo.
E ele fazia aquilo porque ele era rígido, porque ele era um soldado. Então eu acho que ele se deu conta. Isso acho que faz parte também da mudança desse personagem, o shift desse personagem, porque ele tá vendo que o que ele defendia antes, lá no primeiro Esquadrão Suicida, se equivale muito ao que tá acontecendo agora nessa realidade alternativa. E agora ele percebe que as coisas que rolam nesse universo alternativo nazista são coisas erradas. E isso, essa ação de ter a paz a qualquer custo, que ele fazia antes lá no Esquadrão Suicida, nos eventos do Esquadrão Suicida, é exatamente igual o que tá rolando aqui nessa realidade alternativa, hein? Eu acho que ele percebeu o quão extremo é aquele universo e o quão extremo eram as ações dele naquele momento. Eu acho que isso ajuda nessa transição do personagem, acho que isso ajuda nessa redenção desse personagem, isso ajuda nessa transformação e mudança de paradigma desse personagem. Cara, eu gostei muito de vocês falarem Emilia Hardcore, né? Cara, pra mim a Jennifer Holland foi maravilhosa. Eu acho que ela, nossa, entregou muita coisa nessa cena aí. Porque eu acho muito interessante no ator quando a gente... Cara, quando ele não necessariamente ele precisa mostrar pra você que ele tá chorando, sabe? Mas que nos olhos dele você consegue ver a tristeza, sabe? E eu tava sentindo que nela a tristeza tava transbordando pelos olhos dela. Então, cara, essas coisas, essas pequenas coisas, elas simbolizam muito pra mim, elas demonstram muito ali, como o ator é bom e como ele consegue se adequar à cena. Sobre o Mestre Judoka, pelo que deu pra ver no teaser, não sei se vocês repararam, né? Eu já tinha falado com vocês que teria muita chance de barrarem ele também, porque ele é asiático. Esse aí também era um dos motivos que eu tinha pensado. Mas quando eu fui ver o teaser, vocês acompanham o teaser final? Sempre no final do episódio tem um teaser que vai mostrar o próximo. Eu vi. Mestre Judoka, o final foi eles correndo para sair da dimensão. Já naquela sala ali da vizinhança e tal, que tem o ETzinho e não sei o quê. E aí tava o pacificador segurando a Debaio, como se, tipo assim, se tivessem batido nela, porque ele estava segurando ela, assim, pela cintura e levando ela, assim, como se ela realmente estivesse machucada, sabe? E o mestre Judoka estava logo atrás, não do tipo, vocês são ameaça, mas não, tipo, a gente realmente precisa sair daqui. E ele foi, sabe? Então eu não sei como é que vai ser esse próximo episódio. O Vigilante também também terminou com a Emilia Hardcore apontando uma arma para alguém. Não sei que alguém é esse, sabe? Estou muito curiosa para saber como é que vai ser esse desenrolar. E quem é que vai ser capturado. E o que eles vão fazer. Porque tem muitas possibilidades, olha só. Ou eles pegam eles... Vamos lá, possibilidade 1. O que o Kif e o Dragão Branco vão fazer com o Pacificador quando descobrir ele já descobriu, né? Que ele matou o Pacificador da Terra X. Como é que são esses campos, eu falei, laboratórios de concentração? Eu acho que essa parte deles colocarem as pessoas, exilarem as pessoas dessa parada, uma fugiu, talvez tenha a ver com essa parada aí do derretimento, talvez tenha alguma coisa a ver, eu acho, tá? Gente, de verdade, eu não vou conseguir teorizar nada com isso, porque até agora realmente não descobri. Teve um seguidor meu que falou que é alguém que comanda a Terra, uma parada alienígena. Não sei, acho que não. Mas como é que vai funcionar isso? Quem é que vai ser capturado? E o que a galera aí dessa terra vai fazer em conjunto quando descobrir que o pai do pacificador tem um portal dimensional que dá para 99 dimensões diferentes? Será que eles não vão querer também dominar esses outros lugares, essas outras terras? Eu também pensei, cara, é muita coisa, cara. Eles estão mexendo com portal multidimensional, estão mexendo com terrorismo. Cara, é muita coisa, muita possibilidade que a série pode fazer e simplesmente terminou daquele jeito, sabe? Muitas reflexões aí pra fazer, agora realmente eu não sei o que teorizar, porque tem muita coisa pra teorizar. E foi a primeira vez que a gente ouve a palavra multiverso no mundo do James Gunn, eu acho, porque o Adrian, ele tava falando, não, porque eu vou encontrar com a minha outra versão, não sei o que e tal, e ele fala a palavra multiverso. Eu acho que futuramente o James Gunn, ele vai lidar com histórias voltadas para multiverso. E aí o meu sonho, o sonho de muito decenalta, é lá na frente, ele adaptar, e a gente já falou sobre isso, adaptar Crise nas Infinitas Terras. Porque, cara, pra mim, se o Chris, ele tem um armário que leva 99 realidades diferentes, o James Gunn tá flertando com a possibilidade de trabalhar com Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade, sim, e inclusive o escudo, o símbolo do Superman, do David Corenswet, é o mesmo símbolo de uma versão alternativa do Superman, né, que ele
Kingdom Come, que é uma versão mais velha do Superman e tudo mais. Página Terra, não, caralho, esqueci o nome agora, mas enfim. Então eu tô achando que o James Gunn, ele tá flertando com diversas possibilidades que a gente encontra no quadrinho pra, quem sabe, adaptar alguma em específico. Então, assim, pode ser que Crise nas Infinitas Terras seja uma possibilidade, sim. E uma outra coisa que eu tô pensando aqui, voltando pro Chris, eu tô achando que pode acontecer o seguinte, né? O Chris, ele é um personagem trágico, né? Eu acho que o Chris, ele vai se dar conta de que o pai dele, nesse universo, é tão escroto quanto o pai dele da realidade dele. Ele vai descobrir, ele vai se dar conta de que ele não seria amado por esse pai, porque ele claramente não compactua, o Chris não compactua com os pensamentos do pai. E isso deve destruir ele porque, porra, não teve o amor do pai por 2 vezes, sabe? E ele vai perder o irmão por 2 vezes também. Então eu tô achando que pode haver um embate aí em qual ele acabe matando o pai e o irmão, né? Ou alguém ali do grupo dele vai ter esse embate físico e os dois vão acabar morrendo. Então, assim, o Pacificador é um personagem muito trágico, né? Isso deixaria ele mais quebrado ainda. Tão quebrado ou mais do que a Emília. Cara, vocês têm alguma teoria para essa parada do derretimento? Queria muito saber. Porque eu não tenho. Cara, eu já achei insano no início, já me senti mal, isso eu falei com vocês. Mas também, quando ele tá lavando o rosto na pia, eu fiquei ali procurando, falei, cara, o que tá acontecendo? Eu fiquei olhando assim, eu até pausei e falei, cara, o que aconteceu? Eu fiquei olhando, não aconteceu nada, só a música mesmo que deu ali um suspense, um terrorzinho, como se fosse alguma coisa. Não aconteceu nada. E, gente, me desculpa, eu não sei o que teorizar. Vocês têm alguma coisa a dizer? Cara, eu acho que ele só tava se dando conta de que não sei, é porque realmente fica em aberto, né? Eu acho que ele tava se dando conta de que tava perfeito demais aquela realidade, né? Acho que, sei lá, instinto de sobrevivência, algum clique na cabeça dele. Tipo assim, cara, por mais que a realidade seja maravilhosa pra mim, tem alguma coisa errada. Eu acho que ele instintivamente tava se dando conta de que tem alguma coisa errada, porque é a sensação que passa pra gente, né? Tudo bem que a gente já sabe, né, de uma certa forma. Mas pode ser que ele esteja sentindo o que você sentiu, por exemplo, Maria, vendo esse episódio, que tem alguma coisa errada. Eu acho que foi um recurso narrativo ali, um recurso visual para destacar no Chris o que a gente sente vendo esse episódio, essa inquietude de que tem alguma coisa errada, mas ainda não foi revelada. Talvez seja isso, não sei, tô teorizando aqui. Cara, essa parte do derretimento, para mim, é a forma mais literal mesmo. Derretendo, porque assim, ao mesmo tempo que, teoricamente, é um universo perfeito, é um universo que tem tantos defeitos, eu diria que até mais, porque, porra, é um universo nazista, tá ligado? Então, pra mim, é essa parada mesmo, derretimento, e realmente vai tocando uma música tensa, né? Aí vai derretendo o rosto deles ali, inclusive do Chris também. Eu lembro que antes de dar play no episódio, eu vi essa imagem no Twitter e não entendi porcaria nenhuma. Aí vendo o episódio, o contexto fica um pouco mais amplo. E aí vem tocando essa musiquinha meio tensa, daqui a pouco entra o pam, para, pam, pam. Muito doido, cara, muito doido. Essa música quebra demais. Mas eu gostei, e essa parte que ele tá fazendo na barba, pra mim é muito isso também. Ele sente, mas eu não sei o que, gente. Eu não sei se tem alguma coisa, algo sobrenatural que domina aquilo ali, mas tem algo maior ainda do que a gente tá. Não é só um campo de concentração, cara, não é só isso. Porque isso já foi revelado nesse episódio. Tem mais 2 pra cá, pra terminar a temporada, saca? Então acho que tem alguma coisa a mais aí que a gente não sabe. Eu acho, cara, eu não acho que isso aí foi meramente só uma desconfiança dele de olhar e falar assim, pô, tem alguma coisa de muito errado. Eu realmente não acho isso. Eu acho que ele tava ali, quando ele se olhou no espelho, eu acho que ele sentiu alguma coisa nele mudando. Essa foi a sensação que eu tive, sabe? Ele olhou pro espelho e sentiu... Sabe quando você sente aquele negócio de que você não pertence àquele lugar? Sim. Mas eu acho que foi alguma coisa além disso. Eu acho que uma coisa dentro dele falou, não, tem algo estranho acontecendo em mim. E ele se percebeu. E foi ali alguma coisa assim, sabe? E me desculpa, vou voltar. Sobre o campo de concentração, eu acho que não vai ser em si um campo de concentração. Acho que vai ser um laboratório de concentração. Por quê? Eu acho que talvez eles... Vocês lembram do projeto Borboleta? Sim. Que eles entram ali num lugar e tal, aí tem um monte de gente ali tomada pelas borboletas, enfim. E depois a gente descobre que aquilo ali era um lugar de estudo. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso aí, sim. Se eu não me engano, o James Gunn também já usou isso em outra série, não me lembro o quê. Mas eu acho que isso já... Gente, não lembro. Mas, enfim, me deu aqui um déjà vu, que é uma coisa que eu lembrei. Ele já tinha usado isso antes.
Guardiões Acho que é 3. no Esquadrão Suicida mesmo. O Guardiões 3 também ele Assim, faz Isso, isso. No Guardiões, isso, verdade. no Guardiões 3 ele faz aqueles experimentos. Na verdade, assim, no primeiro Guardiões a gente sabe que o Rocket ele sofreu alguns experimentos. E aí no terceiro filme que a gente vê isso. Então pode ser que ele traga esse elemento, esses ecos que ele já apresentou em outras produções dele, pode ser que ele traga para essa produção agora, porque é o Pacificador. E nesse lance do espelho, né, que ele tá sentindo que tem alguma coisa deslocada, ou ele se sente deslocado, engolido por uma situação maior do que ele, eu lembrei de Matrix. Tem uma cena no Matrix, no primeiro Matrix, que pra mim é o melhor de todos, que é o Neo conversando com o Morfeu, e o Morfeu vira pra ele e fala assim, você sente a Matrix em todo lugar, quando você paga suas contas, quando você vai na igreja, quando você faz isso, você faz aquilo outro e tal, eu não posso te dizer o que é a Matrix, você tem que ver por si só. Então eu acho que é mais ou menos, o Morfeu até fala, né, é a sensação de que tem um espeto dentro da sua cabeça que te deixa inquieto. Eu acho que é exatamente isso que o Chris está sentindo. Ele sabe que existe alguma coisa de errado naquele mundo, mas ele ainda não sabe o que é. Vai rolar alguma coisa, eu não sei o que é, a merda vai estourar. E ele tá ligado nisso. então, eu acho que quando eu vi essa parte dele derretendo, eu falei, acho que agora é o fim de um sonho, né? Eu acho que ele estava tentando viver um sonho, só que assim, ali continua sendo uma realidade. Para ele goste bem ou mal ou não, ali continua sendo uma realidade. Não vai ser a extensão de um sonho dele, que ele vai dormir, quando ele acordar, vai ter voltar para a realidade. Ele vai viver só naquele período que ele está dormindo. E assim, como toda realidade tem seus problemas, eu acho que pelo menos assim foi isso que eu percebi. Que aquilo dali é só o início do fim do sonho dele. Porque, cara, bem ou mal, ele sabe que é falso, ele sabe que ele não pertence àquele lugar. Que ele é a peça fora de posição dentro daquele universo. E também aquilo. Quanto tempo uma pessoa pode viver na realidade do outro? A gente não sabe se isso vai trazer algum problema ou não, ou se o James Gunn vai querer botar esse tipo de dificuldade, né? Quanto tempo será necessário para você ser afetado ou não por aquela realidade, tipo assim, no seu ser. Se tem algum problema você passar muito tempo em outra realidade. A gente não sabe se o James Gunn vai querer trabalhar esse tipo de coisa ou se também não vai. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que eu acho que o Rick Flag, acho que é a última temporada dele como chefão de tudo. Eu acho que a gente vai ver a Amanda Waller voltar. Agora que ele pediu ajuda pro Lex e tudo isso, e Sim, essa sim. parte dele pessoal, eu acho que, tipo assim, o governo, no geral, ou os governos vão ver que, tipo assim, a pessoa apta a fazer esse tipo de serviço é a Amanda Waller. Ela é a pessoa fria, necessária o suficiente para conseguir executar as coisas dentro do que é necessário, porque ele ficou muito cego pela vingança. E a Amanda Waller, gosta ou não, cara, ela é uma pessoa terrível. Ela faz as coisas porque tem que ser feitas, independente. E assim, ela não chegou ao ponto que ela chegou, ela não é o tipo de vilã que ela é, tipo assim, a troco de nada. Eu acho que a Amanda Waller volta para substituir o Rick Flag, não muito distante. Eu acredito que ela Mas, volte. Eu não sei se anunciaram série, se anunciaram alguma coisa, mas acho que volte. E em relação ao campo de concentração, cara, eu realmente acho que vai ser um pouco de cada coisa. Eu acho que vai ser essa cidade morada, como se fosse uma grande prisão, na verdade. Está pensando em campo de concentração por causa da referência do nazismo. Mas, como eu disse, eu acho que é um tema muito sensível, então ele não vai trazer isso. Então, o que ele deve trazer é uma grande penitenciária ou um grande presídio. Que lá, de fato, essas pessoas não são consideradas humanas, elas não têm os mesmos direitos, portanto, vão sim ser testadas coisas, até porque isso foi uma coisa que o nazismo fez, e de sobra, foi teste em humanos, o tanto que os cientistas nazistas, após o fim da guerra, muitos foram incorporados por outras instituições ao longo do globo, mas isso são outras questões, mas assim, foram aproveitados. Então, eu acho que provavelmente vai ter de tudo. Vai ser, tipo assim, um grande presídio, um grande experimento social, genético, de tudo isso. Acho que assim, acho que é aí que ele vai se aprofundar. E por que que minha preocupação é? Eu acho que no Superman ele aborda a questão dos algoritmos e como isso afeta o Superman, não acho que seria superficial, mas eu acho que, tipo assim, ele tá sempre no meio caminho do que uma coisa que ele quer mostrar e ao mesmo tempo ele não quer se aprofundar. Parece que, tipo assim, ele quer mostrar, mas ele não quer o problema da polêmica, ele não quer ser divisível. E eu acho que isso é muito problemático quando você vai abordar essa questão, porque assim, ou você aborda e se debruça e você aceita as críticas, ou você deixa pra lá, sabe? Que ele quis mostrar, tipo assim, olha quantos macacos temos aqui, como todo mundo se empolga no algoritmo, é todo mundo manipulado, é todo mundo agindo igual, histérico, não sei o quê. E fica meio que por isso, tipo, você não tem um aprofundamento, só mostra como isso afeta o Superman. Mas beleza, o Superman é um cara super poderoso e mostra lá, isso afeta ele também. Então talvez a gente não devesse ser assim. Mas isso é o meu entendimento, porque não é só uma coisa que ele fique tão claro. Eu acho que ele foge um pouco desse tipo de polêmica. E eu entendo, ele trabalha por uma indústria altamente lucrativa, então tem coisa que dá pra ir, tem coisa que não dá. Guardiões da Galáxia, acho que era mais livre ele fazer. O Superman é um pouco mais complicado. exatamente. É por isso que eu falo. Eu acho que o Superman ele abre mão de discussões muito boas
pessoas pra colocar coisas mais engraçadas, né, pra galera rir e tal. É a minha única pinimba com esse filme do Superman, sabe? Porque o elenco é maravilhoso, a história é boa, mas eu acho que ele toca em certos assuntos, ele coloca certos assuntos na mesa, depois ele retira pra colocar outras coisas pra galera rir, sabe? E isso aí eu acho um ponto negativo. Mas, voltando pro Rick Flag, uma dúvida aqui. O Rick Flag, lá no filme do Superman, ele era secretário de defesa, e agora ele tá na Argus. Só que ele estando na Argus, ele deixa de ser secretário de defesa ou ele ainda ocupa os dois cargos? Cara, agora tu me pegou, vou ser bem sincero, eu não me atentei a esse detalhe, não. E eu acredito que por ele estar na Argos, ele não seja mais secretário de defesa, até porque ele está representando uma instituição que, teoricamente, é e não é vinculada ao governo dos Estados Unidos, ali, pelo que eu entendo na parada. Tipo assim, porque ela tem um braço meio obscuro, ou tinha, né? Que o Rick Flag, acho que meio que ele não gosta de mexer nessa parada. Então, assim, eu acho que ele deixou de ser, o que abre brecha também para quem é que vai ser agora. Eu acho que a Amanda Waller volta, com certeza. A Amanda Waller seria o momento ideal para ela se reconstituir aí e tomar o... Porque eu acho que realmente vai acontecer isso, né? O Rick Flag vai cair em desgraça, né? Não vai conseguir o que ele quer fazer e a Amanda Waller aparece. Sem falar que a gente não pode esquecer da Sacha Bordeaux, porque eu sinto que a Sacha Bordeaux ela tá querendo passar a perna nele. Tem um momentinho que no episódio passado, ou retrasado, não lembro agora, episódio 5 ou 4, em que os dois estão no carro, foi depois que fica claro que eles estão se pegando. Tem uma hora que ela olha pro lado, o Rick Flag tá dirigindo, e tem uma hora que a Sacha Bordeaux ela dá uma olhadinha pro Rick Flag pai. Mas tipo, ela não olha do tipo apaixonadinha, quero te pegar, não. Ela faz uma cara do tipo, eu vou te fuder, sabe? Então eu tô sentindo que ela tá armando todo esse cenário de sedução pra passar a perna nele. Tem esse elemento da Sacha Bordeaux que talvez ajude ao Rick Flag cair do posto que ele tá. Vai ter o encontro das duas Emílias, hein? Porque quando uma Emília vê a outra, fala assim, ó, prende ela que ela não sou eu. Vai ter uma cena das duas Emílias conversando, se bobear até, né? Quem sabe, elas caindo na porrada e, sabe, tipo, duas caem na porrada e uma sai viva, e a outra cai morta. Será que essa Emília boazinha desse universo, será que ela sabe lutar? Como a Emília que a gente conhece? Então, fica uma coisa... Começou o Efraim de novo a matar as pessoas, cara. Impressionante. Todo episódio alguém vai morrer, vai morrer Vigilante, vai morrer Emília, vai morrer a Águia. Cara, eu acho que mas não alguém vai morrer. julgar isso sim, no final. Eu não sei, gente. Eu acho que não. Assim, dos nossos é ótimo, né? Da galera que a gente gosta, eu acho que não vai morrer ninguém. De repente morre lá o pessoal, o pai do Chris e o irmão dele. E aí, de novo, né? Aquele papo que a gente já tava falando. Ele volta a ter esse trauma por ter matado o irmão dele e o pai dele. Porque o irmão dele, na real, morre um pouquinho por conta dele também. Mas assim... Igor, talvez, Igor, ele não precise ou não vá matar nem o irmão e nem o pai. Talvez ele mate a Emília. Já pensou nisso? Cara, mas aí é pesado. Apesar que, pô, o James Gunn tá falando de nazismo bem escrachado aqui na temporada. Então, pra mim, nada mais é impressionante nesse sentido de você trazer uma parada pesada pra série. Agora, eu ainda acho que a gente vai terminar essa temporada vendo um cartaz do Superman como o presidente dos Estados Unidos mandando em tudo. A gente vai ver só um cartaz e só um relance para dar ideia do que acontece naquele universo. Eu entendo o Superman também não aparecer, porque, tipo assim, pensa comigo, o cara é super poderoso naquele planeta, tem N problemas, pô, ele vai dar atenção a um humano que usa uma arma, sei lá, para isso ele tem gente, sabe? Eu não acho que ele se daria direto com isso. Mas eu acho que vai dar a entender, até porque isso eventualmente vai acontecer, já que ele está se tratando de outras terras, vai ter que chegar nesse ponto. A questão toda é que talvez não seja o Superman, porque eu lembro que no Crise das Terras, um ser que era muito poderoso foi um Superboy, salvo engano. Sim. Que era cruel pra caramba. Então, assim, que vários Supermen tiveram problema de lidar com ele, antes dessa questão da Injustice. Então, assim, vai saber quem é que ele tá querendo mostrar agora. Pode ser que seja o Superboy, nesse caso, seja um clone, ao invés do Ultraman ter morrido no nosso universo, talvez naquele universo ele tenha de fato matado o Superman, e talvez de fato ele tenha assumido, porque assim, vai saber. O Rick Flag, naquela prévia que a gente tem no final dos episódios, né? Parece que a Sacha Bordeaux e o Rick Flag pai estão indo em alguma instalação e tal, e tá mandando alguém, vai libertar algum preso, ou sei lá, dar alguma coisa a entender que alguém com habilidades vai caçar o Chris.
eu fiquei pensando na possibilidade de talvez ser um outro clone do Superman. Eu até levantei essa possibilidade, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que é, será que não é? E aí tu falou de Superboy. Eu não sei, cara, deve ser alguém super poderoso, ainda que não venha a ser um kryptoniano, um clone de algum kryptoniano, alguém super poderoso com habilidades o suficiente para caçar e matar o Chris, né? Porque, cara, se foi apresentado, se eles deram um teaser de que vai ter esse novo personagem, é sinal de que esse cara que vai vir no próximo episódio vai chegar para fazer barulho, e não vai ser qualquer personagem. Por isso que eu cogitei de talvez ser o David Corenswet Sweat, mas eu fiquei assim, pô, mas será que isso não tira um pouco as atenções do Pacificador? Não sei, cara. James Gunn é meio que imprevisível, né? Apesar dele sempre ter um padrão nas produções dele, ele tem um padrão nas produções dele, mas ele vem com pequenos lampejos de imprevisibilidade. Então eu fiquei realmente na dúvida se pode ser o David Corenswet Sweat fazendo um outro personagem, um outro clone, porque assim, ele, quando ele fez o clone, ele fez o Ultraman. Mas quem garante que ele não fez algum outro clone dele? Sabe? Fica em aberto. Então, eu quero saber quem vai ser esse cara que o Rick Flag pai tá recrutando, tirando de uma suposta prisão para caçar o Pacificador no próximo episódio. Se eu fosse tirar pelo Justiça Jovem, eu diria que talvez seja um clone mais nerfado, mais fácil de controlar, que é assim que o Justiça Jovem mostra, né? Tipo assim, um clone completo do Superman, ele é uma máquina muito difícil de controlar, porque de fato ele chega mais próximo do Superman e assim, como é que você explica para alguém mais poderoso que ele tem que te obedecer? Então ele tem uma versão mais nerfada, que é o Superboy da Justiça Jovem, talvez vá nesse caminho, que tem ali a invulnerabilidade, mas também não consegue voar, consegue fazer uma outra coisa, porque o Superboy dos quadrinhos, por exemplo, ele não tinha, ele conseguia voar, ele conseguia fazer tudo, que já estava mais avançado, mas por exemplo, ele tinha telequinésia tátil. Quando ele tocava nas coisas, ele tinha conseguido exercer uma certa influência ali. É Jean Grey, só que tocando nas coisas, que não foi aproveitado no Justiça Jovem. Então, assim, vai saber o que eles vão querer aproveitar. Mas eu acho que seria um Superboy mais nerfado. Peraí, isso que vocês estão falando é desse personagem que o Lex tava falando lá com o Rick Flag na prisão? Do outro cara que ele tá indo buscar ajuda, porque o Lex tá assim, ele tá preso, mas ele pode indicar alguém, né? É isso que vocês estão falando? Pode ser que o Lex tenha indicado essa pessoa, que a gente ainda não sabe quem é, né? Porque realmente ficou em aberto, eu não faço ideia de quem vai ser. Não, desculpa, é assim. Eu tenho sido o cara que tenho fugido dos spoilers e relaxem que eu não vou comentar aqui, mas eu já sei quem é, então assim, deixa quieto. Então não fala não, deixa a gente perceber, deixa a gente sacar vendo a parada, né? Pô, tu tomou esse spoiler, garotão? Foi sem querer, mas foi muito sem querer, porque aparece um pedaço da pessoa no trailer, né? E aí depois eu vi. Spoiler. Não, mas eu vi depois quem era. Eu não vou falar quem é não, gente, relaxem, mas assim, pé no chão, rapaziada, pé no chão. Cara, sabe quem deve ser? Se bobear, eu vou dar um chute aqui no escuro. Se bobear, deve ser alguma daquelas pessoas que, sei lá, alguém que trabalhou pro Lex, não sei, talvez alguém que tenha aparecido no filme do Super-Homem, só que, tipo assim, entrou mudo e saiu calado, e agora tá dando destaque pro personagem. Porque o James Gunn gosta de fazer isso, né? Ele gosta de dar destaque pra personagens que ninguém conhece. Então, se bobear, foi alguém que apareceu no filme do Super-Homem, foda-se, agora é você, vai saber. Senhorita e senhores, que nota vocês dão para esse episódio maravilhoso de Pacificador? Eu vou dar 3 cadeiras, é o equivalente a uma nota 8. Eu acho o melhor episódio dessa temporada. Pena que demorou demais, eu tenho que reforçar isso. Pena que demorou demais até chegar nesse ponto. Como falamos nas gravações anteriores, eu acho que rolou muita enrolação ali. Talvez a HBO Max ela tenha encomendado 8 episódios. Mas aí o James Gunn falou, cara, o material que eu tenho é para até 5 episódios. Aí a HBO Max virou e falou, não, cara, você precisa esticar em até 8 episódios. Isso explicaria um pouco, né, o porquê de ter episódio ali que fica dando volta no próprio rabo e fica enrolando, né? Mas enfim, 3 cadeiras, uma nota 8. Eu acho que poderia, né, ser uma série um pouco mais curta, trazendo só o filé mignon, mas não foi o que a gente teve, né? Mas esse episódio aqui foi maravilhoso. Quero saber quem é a participação do próximo episódio, quem é esse personagem misterioso que o Rick Flag foi buscar. E eu espero que para os próximos episódios 7 e 8 eles mantenham o mesmo nível desse, se não forem melhores. Então é isso, 3 cadeiras. Vou dar 4 cadeiras, nota 10, dane-se. Cara, gostei muito desse episódio, foi muito bom. Gostei muito do episódio, foi muito legal. Cara, eu acho que além de ser um episódio bom, de ser um episódio muito bem feito, muito bem dirigido, roteirizado, tal, produzido, foi muito bom. Mas, cara, eu consegui sentir o que
o James Gunn quis passar pra gente nesse episódio. Eu tava lendo de uma frase hoje que me inspirou muito pra eu dar essa nota 10 desse episódio, que é: eu prefiro que as pessoas sintam o filme antes de entendê-lo. E, cara, eu senti muito esse episódio. Foi uma coisa absurda. Desde quando começou até o momento que terminou, foram momentos bem frenéticos pra mim. Eu gostei demais. Acho que eu sou um pouco emocionada, mas o episódio é muito bom. Dá uma nota 10 aí, cara, jurava que eu não ia dar nota 10 pra essa segunda temporada de Pacificador, mas esse episódio 6 merece nota 10. Eu vou puxar aí, vou dar uma nota 3 em um banquinho, vai ficar ali como se fosse um 9. Eu gostei muito do episódio, cara, eu me diverti muito. Assim, eu me desprendi. Cara, fazia tempo que eu tava querendo ver um episódio assim da série, me diverti muito. Por que não é um 10 pra mim? Porque eu ainda tenho esse problema com o James Gunn, beleza, eu entendi que ele mostrou que é um universo nazista, ele sabe o momento atual, essa coisa de, mas a entretenimento, essas coisas, nem tudo tem que ser sobre política. Cara, é um fundo político, ele sabe disso, e eu quero ver se ele vai aprofundar ou se ele simplesmente só jogou ali por jogar, sabe? Porque ele também faz esse tipo de coisa, eu quero saber. Então, por isso, meu 9. Fiquei preocupado com o Economos. Cara, por a sorte que ele fala demais. Aí ele já falou logo: o pacificador matou o seu filho. Aí o cara para pra prestar atenção nele, que eu fiquei preocupado com o Economos, eu me divirto com aquele personagem. Então, assim, vou ficar ali com 3 cadeiras e um banquinho. A Maria achou que ia ficar sozinha nesse barco aí, mas eu vou acompanhar. Eu vou dar 4 cadeiras aí pro episódio. É um episódio muito foda. E assim, a escrita é muito boa, as explicações são muito boas. O lance de você introduzir o Lex Luthor nessa história aí do Pacificador desse jeito, cara, pra mim ele faz total sentido. E ele teve momentos muito bons de explorar o próprio Vigilante, como a gente falou aqui. Eu achei muito foda aquele lance dele ter princípios, mesmo ele sendo aquele cara louco que ele é. E pra mim a ousadia, isso pra mim que é o truque da temporada, pra mim é esse até agora. É o James Gunn ter a ousadia de fato falar sobre uma coisa pesada. Porque assim, no Superman, não sei também se tem a ver com a classificação, no Superman eu sinto que ele quer falar sobre algo mais sério, não no sentido da emoção, eu digo no sentido de assunto mesmo, de falar da guerra de Gaza e tudo mais, essas paradas. Só que ele parece que tem receio de falar sobre aquilo ali naquele universo do Superman. Em Pacificador, ele tem uma classificação alta, ele pode explorar um monte de coisas, ele não tem vergonha de fazer as paradas, ele não tem medo de falar sobre nazismo, de campo de concentração e de preconceito, saca? Então eu acho que isso é o pulo do gato dessa temporada. A gente já falou aqui várias vezes que essa temporada estava mais lá do que para cá. Eu discordo um pouco, eu acho que ainda assim é uma temporada muito boa. Claro que a primeira, para mim, ainda é a melhor, mas, porra, esse episódio 6 foi muito foda. Se o 7 e o 8 manter esse nível, cara, eu acho que pode superar a primeira, independendo do que acontecer. Então é isso, 4 cadeiras pro episódio 6 do Pacificador, e eu já tô hypadaço pro episódio da semana que vem. Eu acho que é a questão da classificação, Igor, porque o Superman traz questões políticas muito interessantes, mas da vez ele tira isso para colocar um aspecto, vamos botar entre aspas, tá, mais marvelizado, né? Porque a classificação é mais branda, né? Ela é aberta para todo mundo. Já no Pacificador não, o Pacificador é uma classificação restrita, né? Ele tem uma liberdade para falar ou dar maior profundidade ou trazer assuntos que não dá para trazer, por exemplo, num filme do Superman, né? E isso confirma aquela ideia do James Gunn que cada produção vai ter o seu próprio tom. Isso é uma coisa boa, né? Apesar mesmo a gente sabendo que o James Gunn, ele é o cara do Pacificador, ele é o cara do Superman, é a mesma pessoa, mas você vê a diferença de tons na produção. Então, isso só confirma, né? O Pacificador só confirma que o tom é completamente diferente do Superman. E justamente o interessante é saber como é que vai ser quando juntar essa galera toda num filme só. Como é que vai ser, ou numa história, como é que vai ser a interação dessa galera, entendeu? E aí o que vai mandar é a classificação, né? Eu acho que o que pode acontecer com o Pacificador num filme da Liga da Justiça, por exemplo, ou um filme de equipe da DC, visando uma classificação mais branda, é o que vai acontecer com o John Bernthal lá no filme do Homem-Aranha. Ele é o Justiceiro e ele vai estar no filme do Homem-Aranha e a classificação vai ser mais branda, né? Ele vai dar, é o que eu falo brincando, né? Ele vai dar tiro com bala de jujuba, sabe? Eles precisam abaixar um pouco a classificação, sabe? Mas desde que seja uma coisa bem feita, porra, maravilhoso, entendeu? Eu gostei bastante desse episódio. Pra você que tá ouvindo a gente, se tiver uma crítica, sugestão, você já sabe, mesapra04@gmail.com, estamos no Spotify, Deezer e todos esses agregadores que você já sabe. Manda as 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, isso é muito importante. E é isso, senhores e senhorita. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.